Tarde, bem-vindos ao novo episódio do Pulsar do Surf. Hoje temos connosco uma das figuras mais importantes do surf em Portugal, o surf competitivo, Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, ANS, há já 14 anos, que tem vindo a desenvolver o surf profissional e, nomeadamente, o Campeonato Nacional de Surf, a Liga Mel Surf. Francisco, bem-vindo ao Pulsar do Surf, obrigado pelo teu tempo. Olá, olá a todos, obrigado obviamente pelo convite. Tem sido uma jornada bastante interessante na Associação Nacional de Surfistas e acompanhar a transformação da nossa principal plataforma de competição em Portugal, que é a Liga Mel Surf, tem sido também um percurso que eu acho que tem trazido os seus frutos, naturalmente. Que queremos sempre mais, mas acompanhamos muito bem aquilo que depois os surfistas que transitam da Liga Mel Surf para as competições internacionais, aquilo que eles andam a fazer lá fora, e o expoente máximo naturalmente é Frederico Moraes, mas vamos ver o que é que este ano vai sair aqui do lado feminino. Nos homens, não é? Pois, Das exatamente. senhoras, este ano temos aqui três candidatas, a Yolanda Hopkins, que atualmente não compete na Liga, mas que também por lá passou e por lá cresceu, a fazer um percurso excepcional e aqui em Saquarema vamos ver se ela vai pôr o selo final ou não, mas com certeza ficará muito próximo e será de certeza o É, seu ano. é Não verdade, esquecer, obviamente, Francisca Vezela e Teresa Bonvalot, que ainda estão claro. muito na luta e ainda há muitos pontos pela frente para as decisões finais. Sabes que tu falaste agora da Yolanda Hopkins na Liga Maior Surf, agora não compete, mas sabes que a primeira vez que eu vi a Yolanda Hopkins a competir foi na Liga Maior Surf na Figueira da Foz. Então eu estava a chegar à Figueira da Foz e vi, eu não me apercebi, porque eu penso que era final do dia, e eu vi umas silhuetas a surfar muito bem nas ondas, eu pensava que eram homens. E quando saiu da água era a Yolanda Hopkins. Eu disse, epá, puxa, que grande nível de surf. E fiquei impressionado. A partir desse momento, fiquei sempre atento à Yolanda Hopkins e agora, obviamente, pelas circunstâncias. A Holanda tem uma coisa que eu acho que é, não vou dizer que é única, porque o mundo é muito grande, mas é uma coisa que é muito própria dela, não é? Portanto, que é a vontade de vencer e a vontade de fazer as coisas bem feitas, é muita. E isto traduz nas rotinas de atleta de alta competição, que é o que ela efetivamente é. Nós no surf, por vezes, temos esta dificuldade, não é? Achamos que todos os surfistas são de alta competição e não são. Há muitos surfistas que fazem o seu percurso normal, são bons surfistas, talentosos e nada a dizer nesse aspecto, mas a realidade é que depois no campo do treino complementar e das rotinas complementares de um atleta de alta competição, tem muita margem para fazer melhor. E o caso da Yolanda, eu acho que acompanha bastante aquilo que o Frederico fez também na altura mais forte da sua carreira. É uma coisa que é altamente vincada e que toda a gente fala sobre isso. Portanto, no próprio circuito mundial, neste caso no Challenger, as pessoas falam sobre isso. Aquilo que são aquelas rotinas que ela tem de ser a primeira na água, ainda de noite, não interessa as A condições. correr às quatro também, eu acho que também. Aquelas coisas todas que ela hoje em dia publicita um bocadinho mais, nós já verificávamos isso na Liga Mel. Pois, Temos algumas curiosidades com ela. A primeira pessoa que me falou na Yolanda Hopkins, salvo erro, foi o Paulo Almeida do Algarve. Portanto, não é o Paulo ok. Almeida da Caparica, é o Paulo Almeida do Algarve. E na altura o Paulinho competia também na Liga Mel e ele diz: epá, eu vou trazer uma miúda, vocês vão ficar impressionados com o talento e aquelas coisas todas. E a realidade é que nós fomos apadrinhando um bocadinho o caminho também da Yolanda. Ela já foi visada num prémio nosso, que é o Tiago Pires Award, em que nós todos os anos, portanto, no Dia Internacional do Surf, selecionamos em conjunto com o Tiago Pires, portanto, com o Saka, selecionamos alguém que achamos que tem potencial para chegar ao topo e pagamos uma viagem ao Havaí. Portanto, a importância que o Havaí teve na construção do Tiago e na sua carreira, um, foi daí que nasceu a ideia e na altura nós até desvirtuámos um bocadinho o prémio, porque nós temos ali um ou outro critério que encaixa mais nos surfistas mais novos,
mas tendo em conta a circunstância da Yolanda na altura, a vinda do Algarve, com menos apoios, aquelas coisas todas, achámos importante não só o facto financeiro, portanto, de ter uma viagem paga para o Havaí, e que eu já vou explicar como é que ela depois o aplicou, mas também o facto de divulgar e dar ali motivação extra, e foi inclusive numa das Claro. provas no Algarve, salvo erro em 2019, que lhe entregámos esse prémio. Mais tarde, ela vai aplicar esse prémio exatamente para ir competir nas provas do Havaí. Ah, Ou sim. seja, Incrível. há aqui um percurso, há aqui um conjunto de pontos que estão interligados e que estão interligados exatamente na essência daquilo que é a ANS, na essência daquilo que é esta construção de surfistas em Portugal, mas também na essência daquilo que é a vontade do Tiago e do prémio em si, de transferir para as gerações seguintes aquilo que foi um bocadinho do seu percurso. E, portanto, se um dia a Yolanda chegar ao World Tour, e se calhar está para o próximo, Pronto. vai ser também um ponto que nos vai alegrar muito, e saber que lá atrás, quando ainda caminhávamos todos de lado a lado com a Yolanda de olhos fechados, a ver que demos o nosso contributo. Eu Claro, costumo claro, dizer que a ANS e a Liga Mel, nós não damos contributos nem grandes nem pequenos, nós damos o nosso contributo. E o nosso claro, contributo exatamente. é certamente positivo, Sem e dúvida. isso é que é importante. Sem dúvida. Ó Francisco, nós começamos aqui a falar e trocaste-me aqui um pouco as voltas, mas eu gostava de saber, porque como toda a gente gostaria de saber, com certeza que estás aqui a falar connosco, como é que começou a tua ligação ao surf? Eu recordo-me de te ver quando eras muito miúdo, loirinho ali no Circuito Nacional de Esperanças, mas antes disso tu começaste a fazer surf há algures, portanto, de alguma forma com alguém. Como é que foi isso? Olha, foi por razões familiares, ou seja, eu cresci na Praia Grande, e depois, como qualquer surfista de Lisboa, portanto, no inverno, portanto, na altura não era normal passar-se o ano inteiro na Praia Grande. Aliás, das gerações lá atrás, obviamente que há outros nomes, mas o André Pedroso sempre foi aquela pessoa na Praia Grande que nós idolatrámos bastante e que Sem dúvida. vivia o ano inteiro na Praia Grande. Mas o normal era, eu passava lá férias, estava lá depois, portanto, no verão estava lá, mal as aulas acabavam, ia para lá, portanto, e cresci na praia. Mas não foi, curiosamente, a primeira vez que eu peguei numa prancha de surf, não foi na Praia Grande, porque Caramba. eu, numa fase mais, portanto, isto aqui na altura tinha 9 anos, acompanhava o meu irmão mais velho na praia com os amigos. Portanto, no fundo é o irmão mais novo que ia com o irmão mais velho para a praia, e Sim, através dele e dos amigos comecei a fazer surf um bocadinho com alguma naturalidade por já estar na praia. Na altura, a primeira vez que me pus em cima de uma prancha foi na Caparica, a primeira com que vez idade? com 9 anos. Ok, 9 anos. Foi na Praia do Marcelino, na Caparica. A primeira vez que eu passei lá para fora, tanto na altura eu ficava nas espumas, e o surf na altura, portanto, isto foi em 1992, portanto, nada a ver ok, com o que é hoje em dia. ok. Eu andava ali na Caparica um bocadinho sozinho, portanto, que era a única pessoa que estava nas espumas, e além, obviamente, o foco era aprender a fazer surf e meter-me em cima da prancha, aquelas coisas todas, mas também era às vezes, ficava ali tanto tempo sozinho nas espumas, que às vezes procurava pessoas para falar, porque o meu irmão ia com os amigos lá para fora, Claro, e em bom português o puto que se lixe, não é? claro. Depois, mais tarde, a primeira vez que eu passei a arrebentação foi em Carcavelos. Portanto, nós na altura, portanto, como qualquer surfista de Lisboa, portanto, andávamos muito entre Caparica, Carcavelos, Santa Sim, Amaro, sim. mais no verão, Guins, Praia Grande, sempre transportes públicos com a prancha atrás. Uma curiosidade era a minha primeira prancha comprada por mim foi do Topires, António Pires da Caparica, uma das esperanças do surf que se perdeu pelo caminho e acabou por não fazer Sim. nada de carreira no surf. Aliás, a primeira prancha e o primeiro fato foram dele, e eu não tinha braço. Ou seja, o tamanho do meu braço não chegava para levar a prancha. E eu não tinha nada, são alturas diferentes, não é? Portanto, não havia nada aquela coisa do pai, mãe, avô, o que fosse, de constantemente levar-me à praia. Portanto, eu andava constantemente nos autocarros, no barco, no comboio, no que fosse, com a prancha. Muitas das vezes, quando estava com os amigos do meu irmão, eram eles que me levavam a prancha quando havia situações mais de aperto, porque eu não tinha braço, o braço não chegava. Uh, uh, Na altura andávamos sempre também com as roupas rotas, aquelas coisas todas de propósito, porque havia bastantes situações de assaltos nas praias, no inverno. Sim. Mas pronto, tem uma razão familiar. um, e que obviamente também depois tenho mais duas irmãs gêmeas, e uma delas, portanto, a Inês, também tem uma participação grande aqui, acompanhou-me bastante também na parte dos campeonatos, portanto, parava muito aqui, quando às vezes ficava sem boleia para alguma coisa, era muito ela também que ajudava. Mas não sendo uma família
com ligação ao mar, portanto não tínhamos nas gerações para cima nenhuma tradição, não havia um único surfista, não havia nada, nem sequer na modalidades de mar. É com alguma naturalidade, portanto, que eu entro na modalidade e que hoje em dia desenhou muito daquilo que é a minha vida, portanto, foi realmente um momento importante. Depois de entrar, portanto, competiste no Circuito Nacional de Surf Esperanças, fizeste com certeza o Circuito Nacional também, naquela altura, não é? Da Alfarroba, salvo erro, se não me engano. Sim. Participar, não é? E depois, entretanto, surgiu a ANS, portanto, o João Capucho, e salvo erro, o João Capucho convidou-te para aceitar o desafio de presidir a ANS, ou de pertencer à ANS. Não é exatamente assim, Não é não é assim? exatamente. Não, não. Então, como é Não, que... há mais algumas curiosidades aí no Ok, percurso de competição. Não vou falar de resultados porque acho que isso não vale a pena, ok. embora, enfim, tenha ganho algumas coisas pelo caminho. Nunca fui um surfista talentoso, nunca. Sempre fui mais do lado do trabalho e de competir bem e disciplinado, do que Eu propriamente ser. recordo que eras bom atleta quando eras expressa. Era, Eu era, estava eu, nos Mouros, eu costumava ser aquele surfista de que ninguém gostava de ver surfar, há muitas das vezes nem eu próprio, mas tirava bons resultados aqui ou ali, ganhei alguns campeonatos, eu fui campeão nacional nos escalões júniores, aquelas coisas todas, porque era bom competidor. Ou seja, eu dentro d'água era um chato do fim do mundo, vamos dizer assim. Mas tem algumas curiosidades pelo caminho, que é, primeira, no o Circuito Nacional de Esperanças, começou em março de 1993. E nesse ano, 93 e 94, eu não me lembro bem se foi 2, 3 anos, mas foi mais do que um ano, eu recebia um prémio no final do ano, porque era o surfista mais jovem do circuito. Na Ok, altura, ok. os irmãos Champalimau, portanto, principalmente o Miguel, também já faziam surf. Aliás, o Miguel começou a fazer surf antes de mim, exatamente através do João Capucho, mas não sei porquê, logo ao início ele não estava a competir. Portanto, eu no primeiro circuito de Esperanças, nos primeiros anos, ou primeiro ano, eu competia contra o Chaninho, portanto, Alexandre Ferreira, que foi campeão nacional, contra o Tiago Pires, contra o David Luiz e eu. E do Porto também, depois começou a vir o João Rui Sousa, não Lagos. é? Rui Sousa. O Rui Sousa foi mais tarde, foi mais Mais tarde, tarde, foi ok. mais tarde. Ok. Bem, primeira curiosidade é essa, portanto recebi um prémio porque era o mais novo e lá andava eu nos campeonatos. Segunda curiosidade, no primeiro hit do Circuito Nacional de Esperanças, que foi na Caparica em março, eu Hum, entrei no primeiro hit, na altura no escalão sub-17. No ok. primeiro hit de todos de sempre em Portugal, no Circuito de Esperanças. Mais tarde, no primeiro hit do circuito para o Júnior Europeu, portanto também o circuito Júnior Europeu, que foi em Newquay, Inglaterra, eu também Ok, entrei exatamente no primeiro hit. Portanto, incrível. são duas curiosidades que não tem nada de especial, mas não deixam de ser momentos, não deixam Sim, de ser momentos que vale a pena às vezes lembrar. campeão, é. Depois, pronto, depois fiz a seleção nacional, eu nunca deixei de estudar, eu sempre tive claro na minha cabeça, vem muito também da educação de família que eu tenho, que não ia ser surfista profissional, nem queria ser surfista profissional. E, portanto, eu nunca deixei de estudar. Muitos daqueles que me acompanharam em competição, tanto a nível nacional como a nível europeu, viam-me aqui ou ali agarrado aos livros. Uma vez fomos todos para Saint Gilles, não sei se já era WQS ou ainda era PSA, e o mar teve flat 2 dias antes dos primeiros dias de campeonato e eu fechei-me no quarto a estudar, porque tinha teste de matemática quando chegava a Portugal no dia a seguir e eu já estava na fase de começar a ir para a universidade, de salvo erro, acho que já estava no 12º ano. E tirei uma nota excepcional nesse teste. E, portanto, valeu a pena fazer o campeonato e estudar ao mesmo tempo. E, portanto, mais à frente, é um bocadinho neste contexto que o João Capucho fala comigo, Ok. isto foi em 2005, para eu entrar primeiro para os órgãos sociais da Associação Nacional de Surfistas, ainda num cargo quase, entre aspas, de observador, já era da direção, mas não tinha, era um mero consultor nas decisões e para entrar um bocadinho no processo. Naquela altura era o Capucho o presidente, certo? Não era. Não? Era o Quem é David que Raimundo. era? Era o David Raimundo. Ok, Era o ok. David Raimundo, até as nossas reuniões na altura era o David, o Nuno Telmo, o João Capucho e eu. Eu fui acompanhando, depois mais à frente, passado uns anos, o David sai e o João fica presidente e eu fico vice-presidente. Isto já foi nos anos de 2007, 2008, por aí. E depois, em 2011, o João interrompe o mandato a meio,
por razões pessoais, e eu assumo, portanto, a presidência da Associação de Surfistas foi no dia 20 de outubro de 2011. Portanto, estamos a Ok. 5 dias de passar mais um ano, e desde então, o histórico da ANS tem muito isto de continuidade. Deixa-me só perguntar uma coisa que é importante. O que é que te motivou a aceitar esse desafio do João, logo inicialmente, do João Capucho? Recordas-te em particular? Queres que eu seja sincero? Quero, claro. Na altura eu acho que é um bocadinho esta paixão do surf que nos move a todos nós. Claro. Ou seja, aceitei o convite de uma forma completamente desinteressada. Na altura não havia ninguém remunerado na ANS, portanto foram anos e anos e anos e anos de reuniões à noite, no caso do João Capucho, pronto, que foi mais intenso, com quem eu tive mais tempo, os filhos dele, eu andava com ele ao colo, portanto, os miúdos, o João Capucho Júnior, que hoje em dia é jogador de futebol, ajudei o João Capucho Sénior uma série de vezes a aspirar-lhe, porque ele estava constipado, não sei o quê. Nós os dois, portanto, eu depois formei-me em Engenharia Civil em 2008, desculpa, em 2005, Ok. e isto coincide mais ou menos com a altura que eu entro para a ANS mais a fundo, e, 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 portanto as reuniões eram todas à noite, e aquilo foram anos interessantes também de aprendizagem. Eu fartei-me de aprender com o João Capucho. Portanto, eu não tenho, venho das matemáticas e da física, não sei o quê, portanto, não percebi Certo, nada desta história dos patrocínios, do desporto e a certo. técnica, os regulamentos, aquelas coisas todas. Portanto, o João Capucho foi quase como o meu patrono de estágio neste processo todo. É uma pessoa que hoje em dia ainda mantenho uma amizade muito grande. Uh, e, e depois, pronto, nós partilhávamos ali muito, várias vezes, noites, tivemos alguns momentos complicados. Já falaste na Alfarroba, quando se terminou o contrato com a Alfarroba, foi um momento complicado, porque de repente ficámos eu e ele com o bebé na mão para dar continuidade Recordo, ao circuito recordo nacional. perfeitamente. Recordo Não perfeitamente. esquecer que isto é tudo muito giro, mas em Portugal só há uma entidade com responsabilidades perante a Federação firmada, que é a Associação Nacional de Surfistas, ou seja, somos nós que temos um contrato que temos para cumprir e que, como qualquer outro contrato que já vai com uma longevidade muito grande, tem as suas incidências de ambas as partes. Portanto, às vezes somos nós perante a Federação, muitas das vezes é a Federação perante nós, com exigências, e faz parte dos contratos, é a vida normal do contrato. Sim, Mas no final do dia há uma coisa que a ANS tem. é uma responsabilidade muito É uma grande. responsabilidade grande que nunca deixou de a cumprir, e que de alguma maneira, e eu acho que aí a Liga Mel fala por si só, tem vindo a fazer uma construção de uma plataforma muito interessante ao serviço do surf português, e que, como já falámos, já produziu um Frederico Moraes, já produziu um Vasco Ribeiro, que agora, enfim, está numa fase suspensa, mas já foi campeão do mundo júnior, já continua a produzir talentos, como é o caso, por exemplo, hoje em dia temos aqui o Francisco Ordonhas a seguir o seu processo, nas miúdas, Teresa Bonvalor, Francisca Vezalco, ou seja, lá atrás já lá vem o Jaime, já lá vem o Matias Canhoto, a Ana Mel, enfim. Há aqui um conjunto enorme de talentos que cresceram na Liga Mel. Interessante também ver que nós não estamos ali só a construir hits e baterias e licras e buzinas, não tem nada a ver com isso, nós vamos muito mais além do que isso. E, por exemplo, veja o caso da Teresa Bonvalor, que vence uma prova pela primeira vez com 13 anos, e na altura ia ao palco e não conseguia falar. Agora imaginem ter que enviar a Teresa Bonvalor para programas de televisão, porque faz parte Sim. do lastro da Liga Mel fazer também essa construção deles para além da competição. Ou seja, nós tocamos numa série de aspectos na vida e na carreira dos surfistas, acompanhamos desde cedo, somos por excelência alguém que divulga muito. Não é simplesmente organizar eventos, mas Não, é fazer, portanto, tomar conta do surf profissional no seu todo, promover os atletas, garantir que há um campeonato nacional profissionalizado, não é? Portanto, e que os atletas também conseguem ter a visibilidade que e tem necessitam. muito trabalho silencioso por Muito trás. mais silencioso, Mais pois. outra curiosidade que ninguém sabe, acho que nem os próprios sabem. Acho que há um momento-chave na carreira do Vasco e do Frederico, que foi, na altura, o World Qualifying Series tinha umas etapas iniciais na Austrália que os Sim. surfistas do World Tour usavam para aquecer um bocadinho os motores, que ele era em fevereiro, salvo erro, eh, antes de haver a primeira etapa do Tour,
que era na Gold Coast. Portanto, isto lá atrás. Portanto, o Frederico e o Kikas ainda eram jovens, bastante jovens. E eu lembro-me de fazer um primeiro telefonema para a Lusa, portanto, a agência por excelência de comunicação do desporto em Portugal, e a explicar: olhem, já vi que vocês estão aí a cobrir o Australian Open de ténis, mas olha, já agora, uns quilómetros ao lado, estão aqui estes miúdos novos que nem ninguém conhece, que é o Vasco Ribeiro e o Frederico Moraes, e era muito interessante se vocês também pudessem dar algum destaque, porque eles estão neste momento a vencer surfistas do World Tour e a fazer um resultado excepcional, salvo erro no WQS de Burleigh Heads, onde foi um às meias finais e outras quartas finais, qualquer coisa deste género, e foi a primeira vez que se viu aqui, tirando o Tiago, naturalmente, mas naquela geração foi a primeira vez que se viu alguém a fazer um resultado bold a nível internacional, e na altura a Lusa não deu importância nenhuma. Normal, faz parte do caminho da construção. Hoje em dia não, e acho que isso aí vem muito também, vem em primeira instância do Tiago Pires, do Vasco, do Frederico, da Teresa, enfim, da Kika, todos os outros. Portanto, a Kika nós não falámos, a Kika também já foi campeão mundial júnior mais recente, e todos eles construíram aquilo que é a importância do surf de competição para Portugal, e nós, a Associação Nacional de Surfistas, não fizemos nada mais, nada menos do que acompanhar e fazer a nossa obrigação, que é de uma forma organizada, ir divulgando tudo o que vai sendo feito, e portanto hoje em dia, quando já se vê alguma naturalidade nas notícias de surf, nos meios em geral, nos meios chamados meios mainstream, a nós deixa-nos também aqui ficamos um bocadinho contentes, porque quer dizer, Claro. lá atrás tomámos boas decisões quando montámos aqui os nossos procedimentos e aquilo que devemos fazer no dia a dia da ANS. Tu falaste, ó Francisco, tu falaste há pouco do acordo que tem com a Federação. Portanto, isto é um acordo, portanto, bilateral, não é? Portanto, isto é Sim. um acordo que existe, portanto, feito pela Associação Nacional de Surfistas e pela Federação Portuguesa de Surf. Mas quem é que tomou essa iniciativa? Olha, temos que recuar bastante no tempo. Sim. A ANS foi criada em 1997. Na altura, e portanto nos anos seguintes, em 1997, houve aqui um bocadinho de fricção Sim, eu recordo-me que entre era os uma coisa. surfistas e a Federação, que foi isto que ditou que depois houvesse uma cisão, surfistas por um lado, Federação para o outro. Certo, E na altura, aquilo que se reivindicava era muito isto, que era o Circuito Nacional Português na altura tinha margem para ser uma coisa muito melhor e não da forma como a Federação levava na altura. Os responsáveis da Federação não têm nada a ver com os responsáveis da Federação hoje em dia, pessoas certo. completamente diferentes, tiveram o seu papel importante também no surf. Eu era competidor na altura, e depois a ANS acaba por fazer o seu próprio circuito, de uma forma assim um bocadinho rebelde, à parte e à margem da Federação. Portanto, são títulos que ainda hoje em dia há discussão se os títulos nacionais daquela altura são reconhecidos ou não. Para nós, na nossa orgânica da ANS, obviamente que os reconhecemos. Lá atrás, ainda um bocadinho antes disto, a gota d'água foi um título nacional entre o João Tunes e o José Gregório, que deu confusão, porque a Federação alterou os pontos, enfim, há ali uma série de detalhes que deu confusão, aquilo acabou em tribunal até. Mas depois, em 2002, é assinado aquilo que é chamado o primeiro contrato da paz entre a ANS e a Federação, entre as duas entidades reconhecem-se mutuamente. Que era o David Raimundo à frente da ANS? Não, não, aqui eu acho que já era o David Raimundo, portanto o primeiro presidente foi o Bruno Charneco, ou Bubas, aqui já é o David Raimundo, tem uma série de participação de pessoas, o Sim. Miguel Mantero, eu não Certo. conheço os meandros todos, o João Capucho na altura não estava nos órgãos sociais, mas já participava, Hum. mas depois, portanto, este contrato era um contrato com meia dúzia de folhas, era uma coisa assim muito ligeira. E da Federação, quem é que estava na Federação à frente? Recordas-te? Era o Guilherme? Já era o Eu Guilherme? não sei se isto aqui ainda foi nos tempos do Guilherme ou foi ainda do José Soares. Não me Certo, lembro Ângelo bem, não me Guilherme. lembro bem, não me Ah, lembro deve bem. ter sido ali numa. Mas eu por acaso até acho que já tem aqui a mão do Guilherme. Sim, eu penso que Mas sim. mais à frente é preciso perceber que as crianças têm que crescer, têm que ser adultos. Certo, O produto em si iria caminhar para um adulto como é hoje em dia. certo. E já é pela minha mão, já numa fase em que o João Capucho era presidente, em que é feito o primeiro contrato à séria. Ok. Na altura,
Há um advogado que acompanha aqui muito deste processo, tanto do lado da ANS como do lado da Federação, tem acompanhado também o Vasco Ribeiro, que é o Luís Cassiano Neves, portanto, Eu que é um conheço. advogado especialista em desporto, surfista, vem do rugby, enfim, muito amigo também aqui do meu irmão, e foi através do Luís Cassiano Neves que nós fazemos o primeiro contrato verdadeiro e real que se pode chamar de contrato. Portanto, com tudo, e aí passámos de uma meia dúzia de folhas para uma coisa que é hoje em dia, que tem um conjunto enorme de folhas. Este contrato, hoje em dia, ele tem períodos de 4, 5 anos, portanto está mais ou menos indexado à vigência das direções da Federação, Atenção. e tem sofrido renovações consecutivas, Ok. inclusive agora com esta nova equipa liderada pelo Gonçalo Saldanha, foi das primeiras coisas que eles fizeram, foi renovar o contrato com a ANS, portanto reconhecendo mais uma vez o papel positivo que a ANS tem no Claro. surf em Portugal, e acima de tudo é muito isto, que é muito mais fácil trabalhar com uma paz estabelecida junto da Claro. Federação e pôr a energia no sítio certo. E uma das Sem coisas que vinca a diferença entre a presidência do João e a minha presidência é o João fez o papel necessário da organização, do regulamento, da estruturação, daquelas coisas todas, mas a fase seguinte era agarrar no caderninho, Parte mais prática, não é? Portanto, pôr do terreno, pôr mãos à obra. ir bater à porta do mercado. O trabalho do engenheiro, quer dizer, não é? Certo. O Não, e foi, engenheiro. olha, Ah, foi uma aprendizagem muito grande. Eu, a ah, experiência que tinha de venda de patrocínios na altura vinha da minha carreira como atleta, portanto, ok. contratos pequeninos, aqui ou Certo. ali já Sim, sim, alguma sim. experiência, mas de repente há um primeiro ano já debaixo da minha liderança, em que nós trabalhámos com a Mídia Capital e, portanto, que o circuito passou a ter transmissão televisiva. Desculpem, na altura era transmissão só para a net, mas tinha os programas televisivos. Todos os dias nós entregávamos 2 programas Os de resumos, eram televisão. os resumos, não é? Portanto, isto ganhou aqui uma importância grande e no final desse ano a Mídia Capital decide não continuar. E foi um momento também aqui de grande exigência, encontrar novos parceiros e ficar com o bebé na mão, já com um ano de conhecimento de causa, mas sem experiência nenhuma a fundo da parte dos patrocínios. E isso foi um momento importante. Eu Na imagino. altura, seja dada também aqui o devido crédito ao Francisco Spínola, que foi na altura, ele também foi uma peça importante. Nós mutuamente já nos ajudámos muitas vezes, também o percurso dele, Ok. da introdução da entrada dele na World Surf League também teve muito de conversas comigo. Portanto, e ele na altura foi ele que me apresentou a Fire, e que nós seguimos com a Fire até ao ano passado. Portanto, A que é a organização de eventos, certo? a FAIR é uma empresa de organização de eventos, nós tomámos a liderança da parte comercial da Liga e eu acho que tem sido um dos segredos também, que é a partir do momento que tu dominas a 100% da receita, é Sem muito dúvida. mais fácil dominares Claro, os custos e claro, alinhar, claro. e levares o produto para onde queres. E é curiosamente, muitos dos nossos patrocinadores são pessoas que nós não conhecíamos e que hoje em dia são nossos amigos. Alguns Certo, deles viraram surfistas, são pessoas com quem nos sentamos a conversar sobre a vida, já vai muito além daquilo que são os certo, campeonatos, e os principais patrocinadores já estão todos em contratos com mais de 10 anos. E, portanto, isto quer dizer muito do espírito que se vive dentro da organização da Liga Mel e da ANS, que é um espírito positivo, e eu tento passar sempre isso para a equipa, que é nós estamos a organizar campeonatos na praia e a praia tem que ser um bocadinho o espelho daquilo que são as nossas vidas fora da praia. E fora da praia nós temos os problemas familiares, os problemas de trabalho, as exigências daqui ou dali, e na praia não. Na praia nós temos que sorrir e estar contentes, e eu acho que a Liga tem tido também essa matriz, e todos os que trabalham connosco há muitos anos reconhecem isso e o ambiente ligeiro que se vive na praia, sem perder a sua seriedade, não é? Portanto, que existe. Francisco, sim, certo, eu percebo. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, e acho que toda a gente deve ter curiosidade, é como vocês começaram a vender o surf, não é, aos patrocinadores, não foi tarefa fácil, com certeza, explicar aos patrocinadores para estarem na Liga Maior Surf, explicar o que é o surf, o seu crescimento, o seu potencial, o seu perfil. Como é que foi esses primeiros contactos quando, quando tu arranjaste os primeiros patrocínios, angariaste, ou quando vocês angariaram os primeiros patrocínios? Como é que é vender o surf? Como é que foi essa experiência?
Olha, Tem algum exemplo assim engraçado? Tipo, eu calculo que há muitas pessoas que tu contactaste que não faziam ideia do que era o surf, calculo eu, não é? Digo eu. olha, primeiro dar aqui um crédito ao Mel. Portanto, É o certo. na altura era TMN, depois andámos no MOS. Aliás, nós começámos, nós curiosamente, nós somos os primeiros a ser Mel, depois a seguir passámos de Mel para MOS e depois regressámos a ser Mel. Certo. E na altura o Mel tinha uma visão para o desporto em si, portanto, para o surf em si, que era inovador e que ninguém realmente tinha olhado para isto desta maneira, que era um triângulo, que era ter as principais competições de um lado, ter os principais atletas do outro e depois fechar isto com um plano de mídia agarrado. E entanto isto andava aqui a viajar dentro do triângulo e há um momento, portanto, nós o primeiro ano de Liga Mel, e esse foi mesmo de Liga Mel, foi uma coisa que eu acho que foi um bocadinho de experiência para todos. Vem Uhum. também já, dado devido crédito também ao João Capuz, vem de reuniões lá atrás, que o João Capuz também foi abrindo o tema dentro na altura de Portugal Telecom. Mas de repente há uma reunião que me chamam e que dizem assim: Ó Francisco, chega lá aqui que eu acho que há aqui uma coisa que ainda não percebeste. Portanto, eu engenheiro civil, não é? Então, não percebi nada de marketing, patrocínios, aquelas coisas todas. Nós fizemos este ano, nós pusemos este pacote mídia à frente, mas há uma coisa que tu ainda não fizeste, que é agarra neste pacote mídia e vai ao resto do mercado preencher, tens aqui o real estate dentro do evento e daí a ver a Liga Mel e depois a ver os namings das etapas. Certo. Todas as outras marcas que tu encontrares e que fizeres acordos vão também beber deste plano mídia. E experimenta Certo. lá ir para o mercado a ver o que é que acontece. Exatamente. Esta conversa foi com a Filipa Nascimento, que hoje em dia Ok. está no CTT. E assim foi. Portanto, na altura, portanto, quando nós terminámos o contrato com a Mídia Capital, a agência de patrocínios que vinha agarrada a esse contrato, nós também terminámos, uma conversa complicada para mim, portanto, eu olhar e dizer assim, olha, eu prefiro a inexperiência, mas passar a controlar no long term, do que continuar neste modelo que tivemos até agora, que não me agrada por estas razões, e assim foi, portanto, a entrada da Allianz no surf também tem algumas curiosidades, que tem muito de business, não é? Portanto, nestas coisas. Sim. Recebo um telefonema, olá, tá bom, olha, o senhor é o Francisco Rodrigues? Sim, da ANS? Sim. Então, olha, explique-me num minuto porque é que a Allianz, estou ligado à Allianz, porque é que a Allianz deve patrocinar a Liga Portuguesa. E eu fiquei assim a olhar para o telefone, estava no meio da minha vida, da engenharia civil, a tratar das minhas coisas, e ali de repente em uns segundos tive que mudar, mudar o chip na cabeça. Então, olha, deve patrocinar por causa disto, daquilo, não sei o que, não sei o que mais. Olha, muito bem, gostei muito de ouvir, muito obrigado, Deus. E eu pensava que o telefone nunca mais na vida ia tocar. Aham. Passado uns minutos volta a tocar outra vez, olha, desculpe lá, o senhor pode vir aqui a uma reunião no dia tal, e eu chego, vou a uma reunião para a administração, vou sozinho, e chego a essa Ok. reunião e tenho não sei quantas pessoas da administração a olhar para mim, na altura, portanto, liderada pelo José Francisco, que ainda hoje em dia, portanto, ficou um Sim. amigo meu, e começámos a falar aquelas coisas todas, portanto, estava as pessoas do marketing, o financeiro, aquelas pessoas todas, e eu, pronto, vou vendendo o meu peixe, explicando o que é o produto, e o José Francisco de repente bate-me assim no peito, a dizer, olha, vamos ser teus patrocinadores, já só para descansar. Depois discutes aí com o financeiro os números, está à tua frente, era o Jorge, estava a dizer com o Jorge, não sei o quê. Mas agora continua. Agora continua porquê? Porque eu quero aprender mais. Quero saber exatamente o que é que vocês andam a fazer na praia. Explicou que tinha razões pessoais, ela é da Ericeira também. Não é surfista, mas é da Ericeira. E isto explica um bocadinho o caminho que foi feito. E eu acho que E isto é qual uma foi o coisa. clique? Oh, Francisco, desculpa te qual é Deixa-me só dizer-te isto. Deixa-me só dizer-te isto. diz, Que é, fala. o, uma das coisas que eu acho que marcou a diferença dos Sim, Franciscos, Rodrigues e Spínola ok. para as gerações anteriores foi portanto, e quando eu falo em nós os dois, é nós e as nossas equipas, não somos só nós. Claro, óbvio. É o approach profissional que nós levámos o surf para o mundo mainstream. Ok. Há outras pessoas que também o fizeram. O Rodrigo Herédia, por exemplo, também. Aliás, o Sim, Rodrigo Herédia tem uma matriz lá atrás dos grandes patrocínios individuais, portanto, direto que ele teve. Foi ele certo. que teve dos principais e, portanto, ele lá atrás também fez isso. E há mais casos. Mas isto é que é o principal. Ou seja, nós tratamos de uma coisa que é o surf, que é ondas, é licras, e todos nós sabemos que isto é uma coisa jovem, mas no final do dia, e estamos exatamente nessa altura, entregar o caderninho com os resultados, explicar, fazer o deliver, como se diz, não é? Tentar entregar o Certo. resultado. E nós todos os anos temos que o fazer, Ok. independentemente.
A maioria dos nossos contratos são contratos anuais, e, portanto, vejam aos anos que nós andamos a renová-los, tirando um ou outro, o caso do meu não é multi-year, mas isto não tem nada a ver. Nós chegamos lá todos os anos, está aqui o resultado que nós fizemos e somos bastante empenhados nisso. Claro. Desculpa interromper-te, mas eu fiquei curioso quando tiveste aquele approach à Aliança, qual é que tu achas que foi, nessa conversa de um minuto, como é que tu conseguiste, o que é que tu disseste que fez a diferença? Olha, uma das coisas que eu aprendi no primeiro ano de Liga Mel Sim, foi, e como engenheiro civil que sou, portanto, os engenheiros civis têm esta capacidade de estruturar as coisas rapidamente. é verdade. Foi criar uma estrutura que eu não ia falar com o patrocinador, falar de ondas e de primeiros lugares e de segundos lugares. Tinha que contar Claro, o que era a uniqueness do produto, e a uniqueness do produto isto é o topo do surf português, é aqui que se disputa o título de campeão nacional, mas ok, agora falta o resto da história. É certo. preciso explicar que tem mídia, é preciso explicar o que é que consiste, uma expressão que eu uso muito que vai a diferentes zonas do país em diferentes alturas do ano, e isto é importante. Claro, Uma das coisas que foi, isto aqui é muito meu, eu quebrei um ciclo onde eram as câmaras municipais e eram terceiros que mandavam no calendário do surf português. Eu quebrei com isso. Quem passou a mandar no calendário do surf português foi o calendário internacional. ok. Eu quebrei com outras regras que foram as discussões do passado, se os brasileiros, se os europeus deviam ou não deviam entrar no circuito nacional. Claro que sim. Portanto, fui eu que abri o circuito nacional todo ao máximo, sempre Claro. uma coisa, sem perder uma coisa de vista que era talentos, competitividade e crescimento do surf português. E casos como o Agónis, o Bizarreta, que foi dos primeiros, casos como o do Marlon Lipke, o Marlon estava afastado do circuito português, e Sim. isto foi um bocadinho porquê? Porque eu competi com eles todos. Eu Pois, andei lado a lado com eles dentro disso e sei muito bem a importância que é ser bons surfistas numa competição. eu acho que isso também pode ter sido, sem dúvida, eu vejo, eu observo, não é? Aquilo que se passa à minha volta e, aliás, como se passou nas marcas de surf, portanto, as marcas de surfwear, portanto, tinham surfistas à sua frente e normalmente são surfistas que tinham bons contactos e competiram e etc, e que viajaram e que eram reconhecidos. Isso que tu disseste, eu acho que é um ponto-chave para o sucesso de uma organização, portanto, que tem o surfista como tu, que é reconhecido e que conheces bem o meio para conseguir vingar e para conseguir, para além de seres engenheiro e organizado e etc., mas eu acho que esse ponto também é importante, É não é? importante porque conheces por dentro. Conheces por dentro, Sabes que uma exatamente. coisa, quando estás a ter reuniões com marcas mainstream que não percebem nada de surf, percebem de desporto, mas não percebem nada de surf. Pois, Hoje em dia muitas delas já percebem, porque já estão aqui há muitos anos, mas na certo, altura não. Uma das coisas que fez a diferença foi exatamente isso. Há uma pois, coisa que é tu teres legitimidade e propriedade para falar sobre uma coisa que estás a falar, há outra exato, coisa que é saberes vender, mas não és uma pessoa de dentro do meio. exato. Isso, A própria paixão com que claro, tu falas é diferente. E completamente. houve um ou outro patrocinador que já nas conversas seguintes, nestas de amigos, que me disseram isso, disseram, era a primeira vez que nos entraste no escritório, via-se essa diferença, não é? Portanto, mas tu falaste aí numa coisa importante que eu acho que também tem que ser dado o devido crédito, que é as marcas de surf. E as marcas de surf também têm um momento curioso, que é, eu quando agarrei a liga mais a fundo, eu sentei no escritório da Surf Portugal, portanto o João Valente na altura, no escritório na Ericeira, sentei a Rip Curl, a Billabong, a Quicksilver e a O'Neill, salvo erro foram estes. E nós sentei-os e disse-lhes assim, olha, hum, eu tenho uma visão para a Liga Portuguesa que vai um bocadinho além de vocês que estão aqui. Não vos quero de respeitar em lado nenhum, mas Uhum. quero que vocês entendam que há um caminho de crescimento e um potencial que está à frente de nós, que vai além das vossas capacidades e dos vossos budgets que eu não vou discutir. E queria que vocês me ajudassem e que me devolvessem em resposta de como é que as marcas de surf vão ficar aqui dentro deste processo. Porque aquilo que havia, que era a etapa de Ericeira ser o Billabong Pro, ou a etapa de Peniche ser o Rip Curl Pro, ou a etapa de Cascais ser o Quicksilver Pro, qualquer coisa assim, Certo. isso ia acabar. E o que eu lhes disse foi: vocês vamos ter que encontrar aqui em conjunto de, primeiro, dar condições preferenciais às marcas do surf, ou seja, os valores de patrocínio que nós praticávamos com as marcas mainstream eram diferentes das marcas Claro, do surf. claro. Isto era explicado ao Mel, à Aliança, todos os Claro. outros.
claro, Porquê? Para continuar a ter a essência das marcas de surf. claro. E na altura criámos, hoje em dia é completamente corriqueiro, o Powered by, aquelas coisas todas. Então havia o Allianz Ericeira Pro, que já foi Powered by O'Neill, depois foi na Ripcal, aquelas coisas todas. Mas curiosamente, nós fizemos isto 2011, 2012. Na altura, fizemos o full takeover à Liga, passámos nós a organizar diretamente. E aqui, sem ter que tomar decisões difíceis, como foi com o caso do Marcelo Martins, também somos grandes amigos, mas que ele fazia um percurso excepcional com o TMN Pro no Porto. E eu expliquei-lhe, Marcelo, eu não posso ter a prova do Porto como tu organizas, com alta qualidade, e depois ter as outras altamente desviadas. Não dá. Eu vou ter que ter um organizador único, ou vou ser eu diretamente, ou vai aquelas coisas todas, ou vou ter aqui o parceiro. O Marcelo foi a concurso e na altura nós optámos pela Fire. O Marcelo, infelizmente, não continuou, mas ele tem uma participação muito positiva porque ele também deixou uma marca de como fazer bem as coisas, Certo, como certo. continua a fazer hoje em dia. Uhum. E, portanto, nós fizemos, portanto, trazer as marcas mainstream e fazer o full takeover, fazer uma divulgação uniforme ao longo do ano, pôr um plano de mídia, fazer transmissão, aquelas coisas todas, isto foi em 2011, 2012. Sabes em que anos é que isto aconteceu da ASB para a WSL? Uns 4 ou 5 anos mais tarde. Ok, Ou seja, ok. nós na nossa nanoescala, microescala, fizemos isto mais cedo do que a WSL, e inclusive a entrada das marcas mainstream a fundo, à séria, é uma coisa recente na WSL. Eu estava numa reunião na Califórnia, por outras razões, com uma pessoa que tem Sim, relações certo. muito, muito, não é o Spinlet, até é uma pessoa Sim, eu internacional, sei, que, acho que não, nós falamos na altura. que tem relações muito profundas dentro da WSL. Ela vem de uma reunião, não sei o quê, e agora as marcas de surf vão cobrar os contratos, e que olha assim para ele, olha, não me leves a mal, epá, eu venho de um país pequenino, mas nós já fizemos isso há não sei quantos anos atrás, e as marcas de surf estarem a cobrar os contratos com a WSL é um favor, porque a WSL não vai continuar a progredir se continuar a ter como. Porque não tens respeito nenhum com as marcas de surf. As marcas de surf não têm a capacidade para acompanhar as necessidades, não é? Isso é verdade. Mas pronto, nós, falando de nós, não estamos a falar do caso da WSL, que é um caso muito mais complexo e que eu acho que só se deve tirar o chapéu de tudo o que eles fazem, porque é realmente difícil o que eles fazem. Claro. Mas no nosso caso, nós fizemos isto mais cedo no nosso país e isto. Portanto, a partir daqui a Liga fala sozinha, não é? Portanto, que é dita como É uma das principais plataformas do mundo. É um exemplo internacional, a Liga É um Mel. exemplo internacional. Eu acho que hoje em dia só o Brasil, e há um artigo interessante que eu também, e o Pedro, peço desculpa estar a falar de outros meios que não é o Surf Total, Fala, mas há, fala. há um artigo interessante que devem ler, procurem, que foi no Inertia, em que o Ok. Inertia contactou os vários países, portanto, national level, ou seja, quem organizava as competições nacionais, e que mete frente a frente os vários países. E o Tec Padarats, tive uma conversa com ele há um mês atrás sobre isto também. Nós somos a liga mais rica do mundo, é verdade. Não há dúvidas nenhumas sobre isso, é tudo verdade. A questão é, nós, em Portugal, vivemos com financiamento que é mais do que maioritário no setor privado. O setor privado implica exigência, trabalho e aquelas coisas Claro. todas, e no Brasil não. A lei do Ah, mecenato não. brasileira funciona muito bem e é exatamente ao contrário. A grande maioria ou seja, é como se a cooperação Financiamento. brasileira tivesse assente em dinheiro público Ok. que vem da lei do mecenato, portanto, que são cuts de impostos que as empresas fazem a investir no desporto, e isto dá-lhes uma capacidade enorme, já para não falar também da economia brasileira comparada com a nossa, ou seja, Sim. nós temos também as nossas valências, e outra coisa que temos aqui é que somos os que estamos cá há mais anos a fazer isto com esta consistência, e o melhor indicador que existe nisto tudo é quando foi o Covid. Nós fizemos o primeiro campeonato do mundo de surf a seguir ao lockdown, do mundo Sim. inteiro, e não foi só o primeiro, Concordo. fizemos o primeiro e o segundo. E quando fizemos o primeiro, foi notícia no mundo inteiro. Portanto, no mundo inteiro, na Austrália, houve um artigo que abria aqueles malucos em Portugal já estão a fazer campeonatos de surf. E E isto curiosamente foi uma época de ouro do surf, do mercado do surf técnico, foi quando o mercado do surf técnico explodiu. foi, A sabes uma nível coisa? internacional. Nós estávamos todos fechados em casa e o Paulo Martins da 10 Palmar liga-me: Ó Francisco, epá, desculpem lá, mas vocês têm que abrir os olhos, porque isto não faz sentido nenhum, serve aquelas coisas todas, e vocês têm que entrar neste aqui rapidamente, não pode ser uma empresa privada a fazê-lo,
e que fizemos uma das coisas que eu acho que foi das coisas mais bem feitas em Portugal de sempre, no surf. Sim. Mais bem feitas de sempre. Sentámos a ANS, Federação, WSL Portuguesa, portanto o escritório da WSL Português, com algumas personalidades do surf connosco, Tiago Pires, o José Gregório, enfim, pessoas líderes do desporto em Portugal, e fomos nós que criámos um documento na altura. Nós publicamos o Surf Vocês Total. publicaram, claro que sim, mas o trabalho todo por trás que foi feito, isto é que Claro, foi bem feito e ninguém sabe. Eu claro, explico, hoje em claro, dia não tem mal nenhum falar sobre isto. claro. Nós criámos o documento, na altura, as tais regrinhas, que nós vivíamos na altura a discussão das regrinhas. Foi aqui Sim, algum impasse entre nós, uns mais ligeiros, eu estava do lado mais ligeiro, outros mais intensos nas regras, mas chegámos ali a um enquadramento em que o que nós tínhamos criado regras era regras para convencer o poder político. claro, Não era propriamente se as regras estavam 100% certas ou 100% erradas. claro, claro, E, claro. portanto, criado este primeiro documento, nós fazemos uma ronda através dos meios políticos todos com quem nós temos relação. Eu, a ANS, mais direcionada para as câmaras municipais, a Federação com algumas câmaras municipais e a WSL portuguesa com o governo. Só para sentir o pulso ao documento que nós estávamos a fazer. E, portanto, combinámos falar passado 3 dias, uma coisa deste ano. O documento circulou pelos vários poderes políticos, inclusive numa das câmaras municipais. Há um dos presidentes de Câmara que me liga à última hora: é para o Francisco, estou a entrar aqui numa reunião que é exatamente para discutir as praias, não sei o quê, preciso da carta agora. Eu lá lhe mandei a carta, aquelas coisas todas. Fechámos o documento e enviámos o documento para as 3 principais personalidades do poder político em Portugal: Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro. Recebemos resposta, passado 2 ou 3 dias, o surf estava livre em Portugal. E depois fizemos uma coisa onde o Surf Total participa também, naturalmente, que foi, combinámos por uma questão de respeito e ética, entregamos a carta, esperamos 24 horas e passado 24 horas vamos carregar mídia com todos os nossos parceiros. A ANS já tinha os acordos todos da Liga, portanto falou com os meios todos para trabalhar com isso, a Lusa abraçou o tema, o Surf Total e os restantes meios do surf abraçaram o tema e de repente há uma manhã em que está em todo o lado. E isto é 1 ou 2 dias antes daquelas reuniões semanais que havia da revisão das medidas. Certo. E, portanto, foi quase... Quando eu digo que foi bem feito, porquê? Percorreu as capelinhas todas, respeitámos todos uns aos outros, fomos muito certeiros nos tiros que demos e no espaço de dias o surf foi liberto nas praias e chegámos a receber telefonemas. Eu lembro-me, através da Rio Carlo, de contarem: é para os franceses a ligarem para cá, o que é que vocês estão a fazer em Portugal? Como é que vocês conseguiram isto, não sei o quê? E isto mostra muito do espírito do surf, que é um problema grande que tínhamos, só surfava quem fugia às regras, Exatamente, naquela voltar a altura. democratizar o acesso às ondas e demos as mãos de uma forma que eu acho que foi Foi, excepcional. eu Eu acho, recordo, foi acho que incrível. todos os envolvidos estão de parabéns e nem Incrível. toda a gente conhece a história por trás. Foi aqui algumas reuniões também à noite e conseguiu-se e foi um espetáculo. Voltámos para dentro da água. Mas é isso que faz sentido, sabes? Eu acho que cada vez mais nos apercebemos com o passar do tempo que portanto, o caminho é mesmo esse. Portanto, o surf nacional tem que estar unido. E há uma questão que eu gostava de colocar, tu que tens essa perspectiva, que portanto, estás com a Liga Mel já há quase 15 anos, tu como é que vês o surf hoje em dia? Eu não gosto de fazer comparações com outros desportos, mas tu, na tua opinião, o surf já está completamente reconhecido pela nossa sociedade, pela sociedade portuguesa? Achas que qual é que é a tua perspectiva do lugar do surf na sociedade portuguesa? Como é que tu o vês? Olha, dois pontos principais. Primeiro, é preciso perceber que quantas capitais de países respiram o oceano no centro da cidade. E se tu começares a ver, não tens. Austrália, Canberra, não respira. Estados Unidos, Washington, não respira. Brasil, Brasília, não respira. E se tu fores percorrendo os países, a capital que acompanha, Madrid não, Londres não, enfim, podíamos continuar, Paris, aquelas coisas todas, nada respira. O que é que isto quer dizer? E depois leva-me ao segundo ponto. Tens Sim. Portugal e tens Peru, são os dois seus principais, assim como me lembro. Lisboa e Lima, em cima do mar. Leva ao ponto seguinte. E o ponto seguinte, o que é que é? Eu, quando andava na escola,
eu andei numa escola aqui em Lisboa em que as pessoas todas que andavam comigo eram maioritariamente pessoas do rugby. E quando Ok. tínhamos aquela coisa nas aulas de ginástica, fazer as equipas para jogar futebol, handball, não sei o quê, eram os gajos todos do rugby, uns eram do Codul, outros eram do direito, de agronomia, aquelas coisas todas, Sim. juntavam-se entre eles e depois sobrava aquele puto, o puto do surf, tu, surfista, anda cá, anda cá. E hoje em dia é exatamente ao contrário. Hoje em Ok. dia, se isto acontece nas escolas, e é os surfistas todos, os de Carcavelos, os de Caparica, não sei o quê, que todos se juntam. E isto, porque é que isto me leva ao segundo ponto? Porque os Ok. centros de decisão têm dentro das suas famílias o surf. E hoje em dia É. não há ninguém que não conheça um surfista, de forma direta ou indireta. Porquê? Sim. Ou é alguém dentro da família que faz surf, ou é algum amigo de casa que está sempre lá à casa que faz surf, ou é um daqueles amigos que vai lá só mais de vez em quando e está espalhado por todo o lado. E eu vivi muito isto. Eu comecei a fazer surf, fui dos miúdos mais novos na altura. E como eu te disse logo ao início na conversa, andava à procura de pessoas para falar. Portanto, na altura era uma novidade. Sim, sim, Aquela sim. coisa de ir com amigos, entrar à casa dos pais, aquela coisa toda, sentava à mesa, então, mas tu fazes surf? E o que é isso? Conta lá isso bem, como é que é essa história, não sei o quê. Eu tenho muitos amigos da minha infância que hoje em dia não tenho relações, em que foi o surf que me desviou. Portanto, o surf, por outro lado, hoje em dia, através do surf, tenho amigos espalhados pelo mundo inteiro. E hoje em dia, epá, se calhar nos conselhos mais vincados do que outros, o surf está mesmo espalhado por todo o lado e os centros de decisão vivem isto. Eu acho que há um momento-chave em Portugal. Sim. Acho que primeiro devemos falar naquilo que foi feito lá atrás, numa personalidade que hoje em dia até tenho relações com ele, de grande amizade e também profissionais, que é o João Lagos, que teve um papel Ok. super importante Sem a dúvida. trazer o World Tour para Portugal. Os miúdos mais novos nem sabem esta história, mas é uma pessoa que deve ser dado um crédito grande neste processo. Mas o momento-chave aqui é em 2009, quando é organizado em Peniche, a etapa da Sardes, Claro. que é de sucesso extraordinário, e aquilo coincide com uma Europa em crise económica, com Portugal que tinha feito o seu percurso de costas voltadas para o mar, porque precisava se aproximar da União Europeia, portanto, do Centro Europeu, aquelas coisas todas, e de repente há aqui uma oportunidade nova, que é o filão da náutica e do mar, aquelas coisas, de economia de mar, aquelas coisas todas, Certo. e o surf, através principalmente dessa etapa do The Surge, em Peniche, de repente as portas abriram-se. Ou O seja, Ricardo Carlo teve uma importância fundamental, né, Rip nessa. Curl e a equipa toda que Da hoje em dia equipa, obviamente. é o World Surf League portuguesa, teve uma importância muito grande, porque de repente nós ligávamos para as empresas: olha, eu quero ir falar sobre o Circuito Nacional de Surf, e de repente a chamada desligava-se, e a partir daquele momento, epá, espera lá, deixa Claro. lá ouvir o que é que aqueles miúdos andam a fazer na Abriu praia. portas a toda a gente que está ligada É, ao é, surf. é, Isso é. E aí, pá, é portanto, inacreditável. mais tarde a Nazaré, eu acho que tem um efeito também aqui muito Sim, 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 sim. forte. Sim, sim, sim. E acho que aquilo que nós temos mais que nos preocupar hoje em dia é que nós precisamos dos surfistas, e aquilo que eu costumo chamar que são os naturais embaixadores do surf português. Praia, O sim, sim. Tiago tem um percurso aqui, Tiago Pires, portanto, que não, acho que todos nós devemos Sim, agradecer, sim, claro, porque claro. realmente pôs a bandeira portuguesa em todos os cantos do mundo. Antes dele já tinham lá andado a Patrícia Lopes, o Rodrigo Hereda, enfim, o João Tunes, o José Gregório, tinham todos feito, mas não com aquela intensidade do Tiago. Mais à frente, o Federico segue o caminho e como tem que ser, até quase como se fosse a versão melhorada, como evolução dos tempos, tem que ser. E nós estamos aqui numa fase de transição em que está ali tudo a apertar e a picar o caminho, mas precisamos rapidamente de que o Federico regresse, portanto que a carreira dele ainda não terminou e que agora que ele vai tirar as placas e os parafusos dos pés, Sim, vamos ver se ele aparece renovado no ano que vem, ver um bocadinho o que é que o Vasco vai fazer, ver as Nossas Senhoras, mas eu gosto muito e não me canso de falar disto, das novas gerações. sim. E o Tu Matias vês alguém Canhoto. no CT das novas gerações daqui a 5 anos? Visualizas assim? Eu sei que não é bom estás a escolher nomes, mas tu visualizas. Eu visualizo, mas estou a perguntar a tua opinião. Não sei. Digo uma coisa, que é, aquilo que me vai na alma é que este ano uma ou duas portuguesas vão qualificar para o World Tour, as três vai ser complicado, porque eu acho que a uma altura vão competir entre elas,
Eu sim, diria que vai ser muito difícil que a Holanda não se qualifique. sim, Depois vamos ver entre a Kika e a Teresa qual delas é que consegue seguir o caminho. Há aqui mais, além de Saquarema, há mais duas etapas importantes. Newcastle, que é a última, onde elas fizeram as três um brilharete, e ver sim, Pipeline, que eu acho que vai ser uma prova que vai aqui ser desafiante para o setor feminino, mas nós sim, vimos de um país com ondas fortes e, portanto, as sim, nossas miúdas estão altamente preparadas para isso. E, portanto, eu acho que deste grupo, destas três, nos próximos anos vão acontecer aqui coisas boas. O caso do Frederico é o Frederico, ou seja, o Frederico surpreende, mesmo quando ninguém está à espera, surpreende, e, dúvida. portanto, seguimos atentamente o que é que vai acontecer, e agora finalmente meter o corpo dele onde tem que estar, a seguir à operação que ele tem que fazer para tirar os parafusos. Acho que vai ser muito interessante, sinceramente, de coração, ver o que é que o Vasco Ribeiro vai fazer depois deste período. Há uma coisa que eu sei, e eu tenho-o apanhado dentro de água várias vezes, é que ele continua a ser um surfista extraordinário, Excelente. preparado para qualquer nível. Estar 3 anos fora de competição é complicado mentalmente, mas acredito que ele vai ter a capacidade, pelo surfista que é, dar a volta por cima. E nós sabemos como é que o mundo funciona. Normalmente estas histórias, depois de um capítulo negativo, vem um capítulo muito positivo. Vai muito positivo. Portanto, acho que vai ser interessante ver o que é que vem daí. Agora, olhando para os mais novos, Sim, há dois surfistas que eu acho que já estão numa idade pré-adulta e que já mostram de maneira diferente que estão preparados para isso, ok, que é o Jaime Vezelco e o Matias Canhoto. certo. Jaime Vezelco, empenhado, muito focado, hoje em dia acompanhado por uma equipa internacional do Ítalo Ferreira, que tem-lhe aberto uma série de oportunidades e que tem intensificado muito a evolução dele. O Matias Canhoto, se não é o maior talento que já surgiu no surf em português, lá estará bem próximo disso. Salta aqui o nome do Está Francisco lesionado, Ordonhas. não é? Está lesionado, Francisco, o canhoto, mas O pronto. Matias, sim, mas ele agora regressa, está Mas quase vai recuperar, sim. quase a voltar. Saltei aqui o caso do Francisco Ordonhas, que é da nova geração, é quem tem liderado em termos de resultados, Sim, está numa idade mais avançada já, e eu sou muito apologista de quando o Vasco Ribeiro e o Frederico Moraes andaram a fazer quintos lugares no World Juniors, andaram a passar hits na altura, naqueles WCS que já falámos, no início do ano na Austrália, que fizeram também coisas muito interessantes enquanto wildcards no WCT em Peniche. As gerações seguintes têm que fazer melhor do que isto e mais cedo. sai mais cedo, pois. Só, isto é um culto de exigência, não é puxar ninguém nem para baixo nem para cima. Sim, estou a perceber. Exigência. É um culto de exigência, é uma referência. Exatamente. E esta geração atual, o Francisco Ordonhas precisa de intensificar muito isso. O talento existe, já tem feito aqui um percurso excelente, mas eu acho que ainda tem que dar um pontapé para a frente e tem capacidade de o fazer. O E aí, Jaime e o Matias, consegue? vamos Sim. ver. Estão agora a chegar à idade adulta, vamos ver se o fazem. Eu acho que os dois neste momento, não tem que ser sequer um objetivo, mas eu gostava muito de ver um deles a ganhar uma etapa da Liga Mel, porque queria dizer que estava no sentido certo, e lembrar que o Vasco ganhou, entre Vasco e Frederico, ganharam uma etapa da Liga Mel a primeira vez, foi o Vasco, 16 anos. Portanto, 16 a fazer 17. Portanto, é esta a referência. Tu achas que podes ter um papel, a ANS, ou tem um papel importante até nessa sensibilização? Tens conversas com os pais, você, a ANS, vocês têm. Vais falar um bocadinho sobre isso. Acho que isso é importante, é muito importante. Tenho. Sabes que eu hoje em dia surfo mais vezes do que quando era mais novo. É mais fácil às vezes organizar, eu consigo ir. Hoje fui à praia à hora do almoço, 45 minutos dentro de água, rápido, e encontrei o time todo da APS, onde estava o Francisco Ordonhas e o Joaquim Tinerada, enfim, estavam o Francisco Mittermeier, o António Mar, estavam uma série deles. Depois chegas dentro de água, ainda hora de almoço, ontem estive com o Vasco Ribeiro e com o Zé Ferreira, portanto eu vou encontrando. E às vezes este tipo de situações, não à semana, mas ao fim de semana, acabam, como é normal, acabam num almoço, num jantar, numa conversa qualquer, e eu aqui ou ali, eu vou dando a minha visão de quem passou pela Licra, hoje em dia está do outro lado da Licra, e um dos casos, eu acho que há dois exemplos em Portugal que beberam os dois de forma diferente sobre aquilo que para mim foi o grande segredo
na altura de se tornarem grandes surfistas, que foi o caso do Hum, Tiago e do Marlon Lipke. ok. O Tiago Pires fez um percurso em que se fechou pelo próprio, às vezes até tinha uma conotação de que não era simpático, que não era dado às pessoas, aquelas coisas todas, e eu, para mim, isso foi o segredo dele. Porquê? Porque ele, ao fechar-se para si próprio, andou muito mais, na altura, com os Foucault franceses, também. Claro, com o pois, Picon, com o Patrick Bevin, claro. e que foi o segredo na altura, a chamada Aero Force, uma terminologia que nós não usamos muito hoje em dia e que eu, sinceramente, acho que devia ser recuperada, e que foi o sucesso dele. O caso do Marlon foi igualzinho. O Marlon vinha do Algarve, o Marlon é da minha geração, se calhar tenho aí depois uma história também curiosa para contar sobre ele, quando éramos muito miúdos, mas o Marlon fez a mesma coisa, portanto, ele era alemão só na altura, nem sequer tinha a nacionalidade portuguesa, competia pela Alemanha e juntou-se aos franceses, ao Gonis Zubizarreta também, ou seja, eu acho que nós temos uma coisa em Portugal, que é uma cultura que por vezes não é a melhor, Bairrismo não. não é o bairrismo, Não. nós gostamos muito e já fizemos isto os dois, é natural, a nossa cultura é assim, falamos muito aqui na Holanda, este ano que a Holanda se vai qualificar, e Deus queira que ela não ouça isto, porque ela continua empenhada no caminho dela, porque assim é que tem que ser. Porque Certo. nós temos muito isto. O Vasco Ribeiro ganhava um challenge, ou na altura um prime, não sei aonde, é pá, este ano o Vasco vai se qualificar, depois no final do ano não se qualifica. E portanto, esta nossa cultura, e acho que nós temos Entusiasmo, uma não é? vida, Aquela... e temos uma vida muito confortável, europeia, epá, Sim, com os seus desafios, sim, naturalmente, mas sim, muito sim, sim, confortável. Temos muito para aprender, principalmente com aquela raça brasileira, sem e dúvida. às vezes uma pessoa fechar-se para si próprio e começar a andar mais com as culturas internacionais ajuda Claro. na mentalidade que tem que ter. Eu estava, deixa-me interromper, só que é importante, que vem a propósito. Outro dia entrevistei a Maria Inês Gama e o pai, e é precisamente essa estratégia que eles estão a seguir, sabes? Sabes que é que hoje em dia não há. E olha, posso confidenciar, uma vez sentei-me com o pai Ordonhas, portanto, com o Gustavo Ordonhas, o Sim, Francisco ainda era muito novo, e ele pediu-me a minha opinião. E eu dei-lhe uma série de coisas, que é, por exemplo, mais do que um autocolante no nose de uma Quicksilver, por exemplo, é o que a marca em si vai abrir de oportunidades. Ou seja, certo, sem de dúvida. relação com os surfistas internacionais. O Frederico Moraes, um dos melhores amigos do Frederico Moraes é o Ryan Callanan. Ou seja, há muito aqui de interligação de um lado e do outro. Claro, Isto não tem muita ciência, ou seja, para já, hoje em dia não há caminhos corretos nem caminhos errados. Há claro. caminhos que tiveram mais sucesso e caminhos que tiveram menos sucesso, porque hoje em dia a multiplicidade de formas de chegar ao altura, e aí estamos a falar, nós estamos aqui a bater muito na Sim. casa do surf de competição, mas tem muito isto, tens que passar tempo na Austrália, tens que passar tempo no Havaí, tens que passar tempo na Indonésia, tens que surfar onde das más. Olha, uma pergunta que eu fiz ao Ítalo Ferreira cá em Portugal foi isso. Ó Ítalo, dá-me uma das tuas críticas ao surf português. Porque é que nós temos esta costa com estas ondas, não sei o quê, e não produzimos tanto talento, temos uma limitação natural, que somos poucos, óbvio, mas Sim. uma das coisas que ele me disse foi isso, vocês têm ondas boas demais. E nós sabemos muito bem que o surf de competição muitas das vezes é feito em condições que não são as Sim. melhores. E, Principalmente da Challenger Series, e né? funciona assim. E portanto, nós aquela coisa, ei, o mar hoje em Carcavelos, epá, está a fechar tudo, epá, desculpa lá. Vai lá dentro, e não há outra maneira, que é passar tempo dentro de água. E tu tens Certo? surfistas em Portugal, outra conversa que eu tive com uma pessoa também, estou a não estar a revelar o nome, Sim. mas com uma ligação muito grande e com uma matriz muito grande, de 30 anos ao mais alto nível, a gerir uma das principais marcas mundiais. E a primeira coisa que ele me diz, ele diz que tinha um género, um checklist para, para identificar talentos, por causa dos 10, 12 anos, e o primeiro checklist, o primeiro ponto da checklist era o obsession factor. O que é o obsession factor? É uma coisa que o Jaime tem muito, por exemplo, que é passa o dia dentro de água. Eu próprio brinco com ele. Eu tinha uma aposta de amigos, de brincadeira com ele na liga, que era, se ele perdesse nos rounds iniciais, já não é agora, né? Já foi há uns anos atrás, que tinha que passar o resto do dia dentro de água. Coisa assim. E lá vinha ele, já surfei 4 vezes hoje, eu já, Ainda bem para ele, não é? Ele vai para a queria. quinta, vai para a quinta. Ou seja, a minha função é um bocadinho esta também, que é, não sou treinador, epá, não percebo nada de treino, epá, que venham os Davids Raimundos, os Antónios Pedros, os Telmos, os Gameiros, o Sousa, eles é que percebem disso, mas já aqui ando há muitos anos também e tenho a minha Claro, opinião. Tenho a minha obviamente, a opinião. Já vi experiência. muitos campeonatos, por dentro e por fora, já falei
com surf, sobre surf com muita gente em muitos fóruns diferentes. E há duas ou três coisas que têm que ter. E para mim, a coisa principal que me conquista num miúdo é o obsession factor. Ok. Miúdo que seja apaixonado pelo surf e que Ou em seja, apaixonado. criança Exatamente. passa os dias dentro da água. Olha, o Jaime, eu encontrava-o na Praia Grande, chamava Jaime, anda cá, mostra o cabelo, ainda não está branco, vai para dentro d'água, vai para dentro d'água. E nós, olha, falo muito com o Edgar Nossos sobre isto. Nós tínhamos um núcleozinho de amigos na Praia Grande, crescemos todos juntos. O Edgar de Carcavelos, mas passava o verão connosco na Sim, Praia Grande. E nós chegávamos ao final do verão, literalmente com o cabelo branco. Eu só sim, sim, saía dentro sim, d'água sim. quando era miúdo, eu era o primeiro a chegar à praia e só saía dentro d'água quando a minha irmã vinha na motinha, eu vinha a chegar, trazia-me o almoço. E lá saía, eu estava cheio de fome comigo e o resto do dia para dentro d'água. Ou seja, e não há outra maneira. E este obsession factor, ao longo dos anos, vais crescendo, vais ter outras coisas que gostas de fazer, é natural, esse obsession factor perde-se. É natural. Sim, sim, é É, natural, é. claro. Claro, E claro. portanto, se tu não tens isto, esquece. É mesmo Sim, para esquecer, porque se não gostas, não és apaixonado por passar tempo dentro d'água e tu vês, eu não sei que experiência é que tu tens aí em cima do Porto, mas aqui em cima tu vês logo. Tu vês logo quais é que são os surfistas que passam mais tempo dentro d'água e que estão a evoluir e os que não estão. Depois, o lado internacional e depois estar exposto aos ambientes certos nas alturas certas do ano. Já falámos, já te disse, sim, Havaí, Indonésia, aquelas coisas todas, faz tudo parte do caminho, mas há uma coisa que a geração atual tem, que nós não tivemos, e que devem apreciar muito, que é uma estrutura do desporto em que nós na altura era quase só uma emissão de surfistas, ou seja, nós saímos daqui onde tiver que ser, e hoje em dia já não é bem assim. Quando há os shows bons no nosso inverno, é normal nós sermos visitados por alguns dos melhores surfistas do mundo. Eu acho que já não vou dar o exemplo do Kanoe Igarashi, porque ele já quase vive aqui, sim, sim. mas é mais um dos talentos que está dentro da água a puxar por todos nós. Aliás, naquela altura que estávamos a falar do Covid, quando nós fizemos os primeiros campeonatos e ninguém estava a fazer campeonatos no mundo, todos eles fizeram uma aproximação à ANS a perguntar se podiam competir, mas nós temos a lei portuguesa que temos que cumprir e, portanto, no final do dia estamos a despir um título nacional e, portanto, a lei e os regulamentos têm que acompanhar isso, mas isto tudo está ao serviço do desenvolvimento de talento em Portugal atualmente, que não existia lá atrás, e são indutores também de evolução by the door, não é? Portanto, está aqui os campeonatos todos internacionais cá em Portugal, aquelas coisas todas, a própria Nazaré, para puxar um bocadinho, é importante fazer ondas grandes, para puxar um bocadinho os horizontes no surf, e nós não tínhamos isso. É um mundo completamente diferente hoje em dia. Sim, sim, sim. Tu estavas a falar dessa situação do obsession ou passion factor e eu vejo muito isso, eu vi isso na Indonésia, eu vejo muitos, os indonésios são apaixonados por natureza, por tudo aquilo que fazem, são uma sociedade muito criativa, são um pouco diferentes que nós, e eles quando falam em fazer surf, eles falam em brincar, é a palavra deles. E eu vejo que as crianças, portanto, apesar de haver muita, já começar a haver muita gente, os miúdos que são mais obcecados, mais apaixonados e que não saem dentro da água, são aqueles que realmente têm, normalmente começam a ter melhores resultados. Mas o que acontece, isso tem a ver também com aquilo que tu dizes e o que disse o Ítalo Ferreira. Os indonésios têm agora o Rio Aida, não é? No campeonato do WCT, mas só não têm mais miúdos no WCT, mais atletas, porque têm ondas super perfeitas Mas, e por isso planetário. não arriscam tanto para ir para fora, nem precisam, porque divertem-se. Também têm uma mentalidade diferente. Quando tiveres a oportunidade de fazer este podcast com o Frederico, pergunta-lhe o que é que o pai dele fazia no guincho. Eu recordo-me disso. Eu lembro-me. Pronto. Ó Kikas, não sais da água enquanto não fizeres um 6. Olha, eu recordo-me perfeitamente de ver o pai do Frederico aos berros com o É, Frederico. é. Eu recordo-me E o, perfeitamente. o Nuno Moraes e o Tomás Moraes, o tio, trouxeram esta mentalidade de raça, que eu acho que é uma coisa muito própria da família Moraes, para a praia, não é? Desportiva, a cultura É a desportiva. cultura desportiva, É, exatamente. E não desportiva. há a ver o Cristiano Ronaldo. É, é. Cristiano Ronaldo, quem for ler e investigar um bocadinho sobre isto, tem esta obsession factor all the way, né? Sim, 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 Está em sim. todo o processo e o desportista que se criou e quem ele é, aquelas coisas todas, gosta ou não se gosta, não é? Portanto, é incrível, não é? Eu acho que É verdade. é importante usar esses bons exemplos dos outras Sem modalidades dúvida, também sem para sem vincar dúvida. aquilo que temos que fazer no surf. Francisco, uma coisa importante que eu acho que é importante, é um assunto importante de falarmos, tem a ver com os patrocinadores. Eu falo muito com os pais, como deves calcular, com os pais dos nossos principais atletas nacionais,
e não vou nomear, obviamente, mas há alguma queixa de falta de apoios por parte das marcas de surf, não é? E depois há uma certa dificuldade por parte dos atletas em conseguirem, não é o caso da Yolanda, por exemplo, nem o caso da Teresa, nem o caso do Frederico, não é? Em conseguirem patrocínios já de fora do meio. Mas como é que tu vês um pouco esse cenário? O que é que poderia ser melhorado por parte dos atletas para conseguirem melhores apoios? Tu achas que os atletas poderiam Olha, fazer alguma coisa para isso ou não? eu acho que, eu acho que a coisa tem que ser vista dos dois lados. Uhum. Primeiro, por aquilo que tu queres ouvir, que é, não há muitas empresas em Portugal, barra, marcas em Portugal, mainstream, que tenham uma cultura de sponsorização one-on-one, portanto, direta a um atleta, como foi o caso do Mel, como foi o caso da Allianz, que fizeram, e que fazem hoje em dia ainda com a Teresa, e isto é uma coisa que está num ambiente relativamente limitado, em algumas marcas, não há assim tantas que tenham essa cultura. Certo. Depois, óbvio que o surf já cresceu, tem sua importância, mas continua a não ter acesso ao acesso que podia ter, como tem outras modalidades. Nós vivemos num mundo dominado pelo futebol e que isto não é alterável, não é? Portanto, nós temos é que fazer o nosso percurso empenhado e Claro. bem feito, e acho que nós no Liga Mel temos feito esse caminho. Mas depois é preciso. Depois há uma coisa aqui, que é a realidade atualmente do surf, é que eu acho que o surf hoje em dia é um desporto que ficou caríssimo. E à medida que uma pessoa progride na sua carreira enquanto surfista, mais caro fica. Porque Sim. primeiro é o fato e a prancha que é caro, depois a seguir vem os treinos, depois a seguir aos treinos vêm as viagens, aqui pelo meio entre os campeonatos, depois já não é só os campeonatos na região, aos campeonatos nacionais, depois aos campeonatos nacionais, ou seja, e o budget que é necessário para isto, na construção do atleta, vem 100% das famílias, 100%. Porque o que vem das marcas hoje em dia e as primeiras marcas a associar-se, a primeira marca, o primeiro tipo de marca a associar-se a um atleta são as pranchas. E só o Certo. facto de haver já uma relação de parceria, começa de parceria antes de patrocínio, eu discutia muito isto com o Álvaro Costa da Pola, com quem ainda agora há pouco tempo estive com ele em Angola e falámos muito sobre isto, que é, ele é quase como o paizinho de muitos atletas no início. Sim, 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 Eu, a sim. primeira prancha que eu tive feita foi a primeira ou a segunda, a primeira eu acho que foi uma energia tropical, depois foi uma Poland, e eu lembro, ainda hoje em dia me lembro do Álvaro e do Duda a darem uma prancha e na altura uma 5-6 espetacular, fininha, aquelas coisas todas, ou seja, e todos os miúdos, entre aspas, quase sem dentes ainda, ou com dentes de leite, passam pelas mãos dos shapers. Depois a Sim, seguir entram as marcas que têm maior capacidade económica dentro do mundo do surf, que são as marcas do têxtil, não é? Do têxtil, dos fatos. sim. Mas essas marcas hoje em dia elas próprias também estão muito esforçadas financeiramente. E Certo. o mundo mudou completamente. Ou seja, lá atrás uma Quicksilver tinha um time gigantesco, mas hoje em dia para fazer o seu próprio marketing já não precisa de o fazer, exatamente porque é por causa da internet. Portanto, tem os veículos de comunicação internacionais, não precisa ter aqueles Certo. times gigantescos que tinha na altura, além de já não terem as capacidades que tinham. Exatamente. A resposta a isto, e falámos isto até nas reuniões da ANS várias vezes, que são os eventos. E tu tiveste vários surfistas portugueses a financiar, não interessa, grande fatia, pequena fatia, média fatia, mas a financiar numa parte significativa das suas carreiras com as premiações da Liga Mel. E curiosamente, uma das pessoas que sempre me insistiu nisto foi o Tiago Pires. O Tiago Pires, quando estava no World Tour, eu todos os anos marcava um almoço com ele ou um jantar com ele. Tiago, pá, não tens estado cá, estás a competir a nível de não sei o quê, mas dá-me um bocadinho a tua opinião. E ele dizia-me sempre a mesma coisa: Francisco, enquanto não subires a premiação, isto não vai ter seriedade e não estás a devolver o que tens de devolver. E eu fui caminhando, arranjando recursos no mercado para o fazer. Mas depois vem a parte que é controlável pelos surfistas e todos eles, todos, pá, salvo honrosas exceções, pecam aqui, Qual é que que é? é a disponibilidade que eles têm para prestar serviço aos seus patrocinadores. Ok, Quando é a marca que o patrocina a pedir, vão logo, não tem hipótese, não é? claro, claro. Quando são as organizações, e nós na ANS vivemos isto de uma forma muito intensa, é o Pedro, pá, peço imensa desculpa, é uma chatice. E o Miguel Morgado, que é um Sim, jornalista que tu conheces e que trabalha muito o surf em Portugal,
nos meios mainstream. O ano passado, no jantar da ANS, nos Portugal Surf Awards, agarrou no microfone e disse-lhes isso. Disse, olha, quando eu vos ligo, eu não estou a pedir uma entrevista, eu estou a trabalhar para vocês também. Estou a trabalhar para a construção da vossa imagem. E tu tens casos em Portugal, olha, eu vou-te dizer um surfista, que é pá, nota 1000 nestas coisas e que está sempre disponível e quando tu ligas, liga de volta, se não atende, quando pedes uma declaração, responde logo, quando é preciso uma entrevista, vai logo, que é o Guilherme Ribeiro. Certo, sem Guilherme dúvida. Ribeiro, atual campeão nacional. Pá, Sem dúvida. é de um profissionalismo É incrível, é. imenso. É. Tens outros, que não estão mais focados no seu treino, estão mais focados na relação com os seus patrocinadores, aquelas coisas todas, e dificultam este processo. E o que Sim. eles esquecem, né, ao dificultarem esse processo é que no final do dia Perde a visibilidade. Perde a vira-se contra eles. visibilidade. Claro, Eu perde a vou-te visibilidade. contar uma história que aconteceu este ano, não vou dizer o nome, claro que sim, mas houve um surfista da Liga Mel, não interessa se é masculino ou feminino, portanto foi dentro do grupo da Liga Mel, em que houve um jornalista mainstream que me liga a fazer uma queixa que literalmente não conseguia entrevistar, para ligar para um campeão olímpico, um medalhista olímpico como o Fernando Pimenta, na maior, atendia logo o telefone, e os Sim. surfistas nunca atendem o telefone e nunca devolvem chamadas. Eu pedi imensa desculpa, preciso de saber quem é, e falei com a pessoa em privado. E a pessoa em privado estava quase surpreendida de eu estar a chamar a atenção de um jornalista ligar, e de repente, mas desculpa, eu tenho que dar entrevistas. Disse, olha, dá-me a tua prancha. Dá-me a tua prancha. Olha, este senhor, aquele senhor, não sei o quê, estão todos a pagar um contrato. Claro que tens que dar entrevistas. Os teus patrocínios não vão aparecer em todo lado, mas a construção da tua imagem é indiretamente devolvida a quem investe em ti. E há esta relação que é bilateral, ou seja, nós, a organização e os patrocinadores, não estamos a fazer favor nenhum a ninguém. Como também os surfistas não estão a fazer favor nenhum. Isto é um serviço, ó Pedro, Claro, é um claro. serviço, percebes? E esta noção de serviço propriamente dito, de quem paga e de quem presta o serviço, aquelas coisas todas, eu acho que é uma coisa que no surf falta muito profissionalismo. E tu achas que a ANS poderia ter um papel daqui para a frente, ou e já tem vindo a Já ter, temos, já temos. mais, cada vez mais importante na sensibilização, fazer fóruns, sei lá, fazer iniciativas de Pedro, forma. nós já temos. Eu posso dizer que eu já tive esta conversa com todos os principais surfistas em Portugal. Todos. Porque aqui ou ali, todos eles, às vezes sem culpa, não é? Falharam. Claro, E em todos eles nós temos esta conversa. Inclusive, olha, uma vez um órgão televisivo ligou-me chateado porque eu mandei para lá um miúdo que não sabia falar, não sei o que isso. Para tudo. É uma das nossas missões. Esse surfista foi aí porque mereceu ir aí, porque ganhou um campeonato. E se ele não sabe falar, vocês que são nossos parceiros também têm que participar na história de ensiná-lo a falar. Porque quando ele virar e começar a ganhar a nível internacional, ele tem que saber falar e tem que saber ter a sua presença, e só assim é que ele vai conseguir captar mais investimento e mais patrocínios e tornar-se melhor. E portanto, este é o trabalho silencioso que nós fazemos. Nós não andamos aqui constantemente a falar nisto, mas claro. mas é um apelo que eu deixo, e eu acho que esta geração que nós temos atualmente a liderar o surf português é uma geração excepcional. Eu não sei se viste aquilo que nós temos feito no Campeonato dos Açores, na Ribeira Grande. Fizemos um churrasco quando o campeonato acaba. O ano passado foi durante o campeonato, porque tivemos um dia sem ondas. Este ano o campeonato acabou com a buzina, entrega de prémios. Oi, bora, deixam todos para ali, grelha, e teve. Qual é o desporto? Acabou um campeonato, está-se a disputar títulos nacionais, acabar de coroar a trazer a Monvalor campeão nacional, e de repente está surfistas, treinadores, famílias, patrocinadores, organização, juízes, estão todos lado a lado num ambiente. Dessa E comunidade. isto é muito saudável. O surf é um desporto saudável ainda, não tem as partes negativas que outros desportos têm, mas este é um apelo que eu deixo, que o cunho de profissionalismo que tem sido uma das chaves em nós conseguimos fazer o caminho que a Liga Mel tem feito, é uma coisa que eu gostava muito que os surfistas portugueses pudessem aprofundar, porque só têm a ganhar com isso. Sem dúvida. Perdem um bocadinho de tempo, é verdade, mas tens caso, olha, Eu vejo isso mais como um investimento e não como uma perda de tempo. claro, houve o Francisco Ordonhas impecável, há uns tempos atrás, um surfista que falhou, não sei o quê, disse, olha, Ordonhas, desculpa lá, pá, se não te importares, eu estava dentro de um avião a levantar voo para uma reunião na Europa, e ele
Epá, olha, estou a levantar voo, epá, amanhã tens de estar às 10 da Sport TV, mas estás-me a avisar agora às 5 da tarde, epá, desculpa, tens mesmo muda o treino, obrigado, és o maior, obrigado, pum, desliga. E este tipo de resposta que É nós isso. queremos ouvir, Claro, porquê? óbvio. Porque no final do dia, eh, eles só estão a tratar deles próprios. Exatamente, sem dúvida. Estão da sua própria imagem, fazer continuar a liga para as gerações que vêm a seguir e é mutuamente, então, fica o tal triângulo que eu falei ao início a ser alimentado. Francisco, podemos mudar um bocadinho o sentido da conversa. Gostava de falar um bocadinho do teu lado mais humano. Como é que é lidar? Tu és engenheiro, eu não sei onde é que trabalhas, eu também não és obrigado a dizer onde é que trabalhas, mas tu estás ligado a que tipo de obras, a que tipo de projetos na tua atividade profissional que não o surf? Olha, eu portanto, sou engenheiro civil do técnico, depois mais tarde fiz um MBA também, no Católica Nova e tive também um mês nos Estados Unidos, no MIT. E a minha vida tem sido muito ligada ao imobiliário. Portanto, eu comecei Ok. ao início, nos primeiros anos, a seguir ao técnico, como projetista de estruturas, era uma coisa minha, que eu queria consolidar um bocadinho aquilo que tinha aprendido durante o curso. Depois passei para diretor de projeto, portanto, gestor de projetos imobiliários, na Teixeira do Arte, onde tive alguns anos, e depois, por opção própria, saí da Teixeira do Arte e fui fazer um MBA durante um ano. Portanto, estive fora do mercado de trabalho durante um ano. Curiosamente, isto foi em 2011, foi o ano que entrou o FMI em Portugal. Ok, E quando acaba o MBA foi realmente bastante desafiante, porque por acaso coincide, e se calhar alguma da energia que a Inês teve na altura é porque eu realmente tinha bastante tempo, tinha acabado o MBA, estava só acabado de fazer a tese de mestrado, que depois fiquei mestre em finanças, e tinha bastante tempo, e foi exatamente também numa altura em que a Liga cresceu bastante, foi nessa altura. E na altura trabalhava também lateralmente com a Universidade Católica, e depois fiz um período que foi um período também muito importante, dentro da Câmara de Cascais, portanto, ver o imobiliário do lado de dentro de uma entidade pública, e mais à frente vou trabalhar com o Miguel Ribeiro Ferreira e com a Isabel Beton, portanto, investidores individuais, e o trabalho que eu faço com eles é de montagem de projetos imobiliários espalhados por vários sítios. Tenho depois sempre há um ou outro projeto lateral, que estou sempre metido em mais coisas, uhum, mas este é o meu percurso profissional principal. Hoje em dia não é como se eu trabalhasse numa empresa, porque trabalho em veículos de investimento, portanto são empresas que tu ok. abres e fechas para os investimentos que estás a fazer, e portanto a minha relação do dia a dia é muito com o Miguel, de tratar dos investimentos deles e em conjunto pensarmos um bocadinho o que é que estamos a fazer e para onde é que queremos ir, que é uma relação que já dura há quase 8 anos, portanto já tem bastante tempo, mas que o Miguel também, e está claro desde o início, esta minha necessidade de ter tempo para as coisas do surf e para a ANS, e graças a Deus tem funcionado, e profissionalmente diria que tenho uma vida que está bastante consolidada e a correr bem. E isto também me dá a tranquilidade para às vezes precisar de um bocadinho mais de tempo, como hoje estou a dedicar. Portanto, já estamos aqui Para há uma hora e surfar. meia, não sei se Quantas vezes surfas por semana? Se podemos contabilizar assim. Tu não tens percebi, não percebi. quantas vezes surfas por semana? Se podemos contabilizar assim, ou não há uma Não há previsão regra, não há certa. regra porque depende do que é que está a acontecer na minha agenda. Agora, eu tenho um objetivo pessoal, Ok, ah, ah, que se eu puder surfar todos os dias meia hora, vou fazê-lo. E, claro. e tenho semanas a fio que só surfo ao fim de semana. Mas, por exemplo, estas 2 últimas semanas, a semana passada só não fiz surf quarta-feira. Houve dias que foi eu tenho esta regra das 5 ondas. Portanto, vou à hora do almoço, faço 5 ondas e saio. Hoje tive 45 minutos dentro d'água, e tento encaixar o trabalho, ou seja, quando saio de casa, eu hoje em dia estou 100% remote, portanto não tenho que ir ao escritório, e depende um bocadinho depois de onde é que as minhas reuniões me levam, não é? As conversas que tenho que ter, mas também passo bastante tempo no computador e, portanto, fazendo a base em casa é mais fácil de gerir. Mas semana passada, por exemplo, só não surfei quarta-feira. Mas houve ali dias em que foi literalmente 5 ondas, é para 30 minutos, sair da água, que estava com o dia ocupado, e tentar ocupar os espaços, tanto a ida para a praia, o regresso da praia, já com chamadas para resolver temas do dia,
mas acima de tudo, a lógica de tentar fazer mais surf é a parte desportiva, não é? O que é que isto representa, não só para a cabeça, mas também para o nosso corpo, aquelas coisas Claro, todas, e ou depois, não, obviamente, o gosto de fazer surf, não é? claro. Tu como é que vês o tempo que o mundo passa hoje em dia com a guerra na Ucrânia, com a guerra em Israel, esta instabilidade que se tem assistido, que a nossa geração tem assistido, quer dizer, tu és mais novo que eu, mas que nunca contaríamos que isto pudesse acontecer. Como é que vês o mundo e como é que vês esta evolução? Tu achas que daqui a quantos anos o mundo poderá ter uma outra estabilidade? Ou achas que isso nunca irá acontecer de novo? Olha, Como antes do Covid, digamos o assim. que eu acho é que não sei. E acho que para mim, na minha cabeça, ninguém sabe. Porque Claro, o dia a seguir, hoje em dia as coisas mudam com uma rapidez. Nós, se calhar os nossos pais, tiveram aquelas vidas em que ficaram 40 anos dentro da mesma empresa, isso já não existe, certo. na nossa geração. E isto é um exemplo de como é que o mundo está hoje em dia. Vimos agora como é que se está a resolver o conflito no Médio Oriente, eh, o conflito da Ucrânia e da Rússia continua ativo, mas há uma coisa que também tenho a certeza, é que nenhum de nós vai saber as reais razões, por mais comentários que leamos, por mais livros e notícias que leamos, não sabemos. Eu tenho lido alguns livros de geopolítica internacional e perceber um bocadinho como é que o mundo funciona, e há dois livros que eu li. Um deles são vários livros, mas tem todos o mesmo título, que chama Mas The Economic Hitman, John Perkins, são livros em inglês, e agora li agora há pouco tempo um que se chama Control Oligarchs. ok, E se aquilo que se fala naqueles livros for 10, 15% for verdade, e eu quero acreditar que é bem mais do que isso verdade, sim. ou pelo menos que não é apenas uma perspectiva enviesada sobre um determinado tema, eu estou muito contente por fazer surf. Porquê? Porque quer dizer que nós estamos a gastar a nossa energia e o nosso tempo para além das nossas vidas profissionais e familiares, aquelas coisas todas, no sítio certo e em coisas positivas, e não andamos a gastar tempo naquele tipo de coisas que acontecem behind the scenes, a sério. Sim, É sim, não, sinistro, e nós claro, achamos que a guerra na Ucrânia é uma coisa puramente militar, e não é. Nós não é, achamos que claro. a guerra, que o conflito entre, Não, entre, entre Israel e a Palestina também não é. não é. E de repente encontramos um artigo em que dá uma explicação que parece fazer todo o sentido, mas a minha perspectiva sobre isto tudo é que nenhum de nós sabe. É, Por outro lado, sei que o surf é um desporto da paz, é um desporto que, e acho que o melhor exemplo que nós temos atualmente nos tempos recentes é o caso de El Salvador. O caso de sim, El Salvador, onde o conceito de Surf City, o que o surf fez por aquele país, foi realmente, e eu já estive em El Salvador antes disto tudo, e assim, foi o sítio do mundo onde eu vi mais armas na minha vida, portanto, armas por todo o lado. E eu já vivi no Brasil, já fui muitas vezes ao Brasil, e o Brasil também acabamos por contactar bastante, mas em El Salvador, na altura, vi bastante mais. E o que o surf fez em termos de imagem ao destino foi uma coisa que hoje em dia é aquele país, que não tem nada a ver com o surf, não foi o que fizeram dentro do país, mas o surf é quase como se fosse um veículo neste processo, em que é um país que é 100% seguro, é um país que a criminalidade baixou brutalmente, e agora há pouco tempo estive em Angola e estive com alguns responsáveis políticos em Angola e esteve-lhes a contar exatamente essa história. Portanto, é um país que hoje em dia nós olhamos à distância e vemos aqueles problemas todos que existiram lá atrás do foro militar, em que um país que se abriu ao turismo há um ano e pouco, e que o surf tem um papel nesse processo muito grande para democratizar e pacificar a visão internacional que se tem de um país. E, portanto, eu já tive algumas conversas complicadas, especialmente com israelitas, a contarem que vivem isto no dia a dia, e o que eu digo que respondo sempre é que, graças a Deus, sou português em primeira instância, e que vivemos num país que está longe dessas realidades e que nós conseguimos continuar a fazer as nossas vidas normalmente, com mais desafios ou menos desafios, porque sabemos que nós vamos sempre por tabela, não é? É normal. Hoje em dia vivemos num contexto global, esses problemas têm que vir. Mas ser português, mais do que nunca, é um orgulho grande, porque nós
conseguimos estar um bocadinho afastados dessas realidades independentemente de não sermos um país com grandes recursos e com uma economia pujante e que se calhar todos nós gostávamos de ter mais isto ou mais aquilo, a realidade é que a classe média em Portugal tem uma vida boa, e temos uma realidade muito nossa que para quem viaja um bocadinho sabe que Sim. é É um bastante pior. privilégio que vivemos aqui, sem É, dúvida, é. sem dúvida. Sim. Aliás, olha, ontem, mais uma, só para terminar essa pergunta, ontem encontrei duas amigas que trabalham também no imobiliário quando saí da água, no Guincho. E estava-lhes a dizer, olha, isto é o bónus de vivermos em Portugal, que é vir aqui à hora do almoço. Elas tinham ido também à hora do almoço dar um mergulho no mar e apanhar um bocadinho de sol. E é isto é o bónus das nossas vidas. E nós não temos outras coisas, temos esta. Exatamente, E temos outras coisas muito boas em Portugal e eu adoro Portugal, acima de tudo. sem dúvida. Francisco, que metas é que, pessoais é que tens e profissionais para os próximos, para os próximos anos? Tens Eu, relação? olha, eu a título profissional, eu hoje em dia trabalho muitas horas, é uma das coisas que gosto, atenção, eu gosto do que faço, portanto, acho que nesse aspecto tenho sorte. Todos nós temos aquela tarefa que já não gostamos tanto, mas na generalidade eu adoro o que faço. Percebes bem o que O fazes? surf aqui, o surf profissional, portanto, o caso da ANS, tem sido também um bom equilíbrio dentro deste processo, porque acabas por ter os dias são completamente diferentes uns dos outros, não só pela vida profissional do imobiliário, mas também por aquilo que o surf traz. E hoje em dia o trabalho na ANS é um trabalho contínuo, mas nós sabemos que a vida não, tem um limite, não é? E a nossa energia para passar, como tu fazes, passar tempo na Indonésia e viajar com amigos, aquelas coisas todas, não vai estar cá para sempre. E portanto eu gostava muito de, num futuro, não sei quando, ter capacidade de abrandar e poder estar mais ativo nesse lado da vida. Há uma coisa que eu tenho a certeza e que é uma coisa que está dentro de mim, que é enquanto houver energia e cabeça para isso, vou continuar a fazer coisas, seja no surf, seja fora do surf. Tenho alguns projetos no surf também que vão além da Liga Mel, que se calhar um dia vão ver a luz do dia, não, vamos ver e haverá tempo na altura para falar sobre isso. Mas gosto muito de passar tempo com amigos, os meus irmãos, os meus sobrinhos. Portanto, graças a Deus, tenho um clima muito bom à minha volta, e, portanto, fazer perdurar esses momentos também faz parte da nossa vida. Acima de tudo, não perder isto de vista de tentar levar uma vida boa, que é o principal. Que é o principal É, disto tudo. Agora, depois o resto vai-se ajustando no caminho, exatamente, consoante exatamente. o que for preciso. Qual é que é a tua favorita a nível mundial? Se tu pudesses escolher amanhã, estavas onde? Onde é que estás? Pergunta difícil, tenho bastantes, tenho bastantes. Eu, começando pela, acho que quem me acompanha, mais próximos, meus amigos, sabem que eu gosto muito de ir para as Mental High. Nas Mental High tenho duas ondas preferidas e que tenho Quais sessões são? incríveis guardadas, que é Rifles e Macarronis. Para Ah, mim, Macarronis, esquecendo aqueles surfistas que são kamikaze e que só querem ondas pesadas, aquelas coisas todas, sim, para mim é a melhor onda do mundo. é É uma incrível. onda do ponto de vista de diversão, é uma onda incrível, não há ninguém que não se divirta ali. Em Portugal, à parte das praias onde eu passo mais tempo, hoje em dia eu passo surf muito em Carcavelos, na Praia Grande, Caparica, enfim, onde, mais uma vez, a lógica do surfista de Lisboa. Mas das minhas ondas preferidas é os Coxos e é o Jardim do Mar na Madeira. Ok. E a Madeira é um sítio que eu, desde muito cedo, que eu passo lá muito tempo. Óbvio, cada vez que vou são uns dias, mas vou muitas vezes ao ano e já há muitos anos. A primeira vez que eu fui à Madeira, se forem à Sicília e verem os livros que estão lá antigos, eu estou na terceira linha. Assim, na terceira linha tinha 15 anos na altura. Tenho 43, portanto, e desde aí tive ali uma fase no meio que não fui, que foi na altura em que estava a estudar, não tinha tanta possibilidade de ir, portanto, a acabar o curso, mas até entrar para a universidade e depois da universidade, nós já temos aqui um grupinho aqui, de pessoas que estamos sempre misturados uns aos outros, portanto andamos sempre à caça dos soleiros para ir para a Madeira. Mas há muitas ondas no mundo que são boas, onde eu já me diverti muito, graças a Deus, até através do surf. Na altura, com a Lightning Bolt, nós fazíamos uma série de viagens. Hoje em dia, graças a Deus, tenho a possibilidade de pagar as minhas próprias viagens e passo a vida sempre que posso ir aqui ou ali. Mas há muitas ondas no mundo com me divirto. Há outras que não têm tanta qualidade, mas quando estás a surfar com amigos também acaba por ser uma sessão espetacular.
e acima de tudo, mais uma vez, a missão é passar o maior tempo possível dentro da água, não, continuando a fazer as minhas obrigações do dia a dia, evidentemente. Qual é que é o surfista português neste momento que mais te inspira? Não, põe-te à parte da ANS, portanto, imagina que não estás na ANS, qual é aquele que mais te inspira? Essa é uma pergunta muito difícil. Pergunta difícil. Sabes que eu tenho muitos surfistas que eu admiro, Sim, e, e são surfistas, obviamente, que aqueles que eu tenho mais ligação, são naturalmente os que tiveram e têm passados de competição ativos, e claro. fortes. O Tiago, o Frederico, a Teresa, a Kika, a Yolanda, o Vasco, são tudo surfistas que eu acho que é impossível nós não idolatrarmos. Mas eu diria que estou numa fase da minha vida em que se calhar enche-me mais a alma quando vejo um bom amigo a fazer uma onda muito boa. E graças a Deus, no meu dia a dia, passo tempo dentro da água com muitos deles, que são grandes amigos que conheci nos campeonatos e que hoje em dia partilhamos outras instâncias. E se calhar isso hoje em dia enche-me muito mais aqui as medidas, sem desrespeitar, obviamente, porque eu sou daqueles que vê os campeonatos de surf e vê os portugueses, e, e quando o Frederico estava a qualificar, eu tinha a minha tabela com as contas feitas, e agora a Yolanda, quando agora, se não se qualificar em Saquarema, daqui para a frente já dá para começar a fazer as contas, terei com certeza as contas feitas, e portanto não deixe de ser aquela linguagem de praia, o grupo, e não é do que os portugueses fazem lá fora. Sim. Como também já vi situações na Madeira de surfistas a dropar ondas gigantes, que também me enche a alma. Mas é isto, eu acho que dentro do grupo de amigos, ver um amigo a fazer uma onda boa para mim é o mais importante hoje em dia. Compreendo perfeitamente. O maior desafio do surf nacional, hoje em dia e nos próximos anos, qual é que será o maior desafio que tu vês que estás aí que estás... Nós fizemos uma conversa muito assente, no surf de competição, e portanto a minha resposta tem que estar virada para aí. E eu diria que o maior desafio que nós temos é subirmos em quantidade, surfistas na elite do surf mundial. Ou seja, nós até agora temos tido gerações só com um surfista, e nós precisamos ter nos homens e nas mulheres, e não pode ser só um. O desafio que depois aqui aparece subjacente a isto tudo é que nós temos que aumentar a quantidade de surfistas bons em Portugal. Eu acho que nós já temos uma quantidade boa, tanto face à população que nós temos de surfistas dentro de água. Aliás, a população dentro de água hoje em dia, aqui há praias ali onde já é realmente complicado, mas o que está a faltar aqui é que essa qualidade suba ainda mais. Ou seja, eu acho que o nível médio do surf em Portugal é um nível bom. Atenção, nós somos um bom surfista em Portugal, é um bom surfista na maioria das grandes praias do mundo inteiro, Uhum. mas precisamos de ser mais. Nós precisamos de ser mais e chegarmos a Carcavelos, ou chegar a Matosinhos, ou chegar a Caparica, e não estão 3 surfistas ou 4 surfistas, entre aspas, a partir a loiça, e estão 10 ou 15, porque só assim é que nós aumentamos as nossas probabilidades para chegar ao objetivo final de ter maior representação na elite do surf mundial. O que é que ainda gostarias de ver acontecer no surf português? Isto é algo que te faria sentir que o teu trabalho da ANS ficou verdadeiramente completo. Será a resposta anterior, talvez, não é? Eu não sei, eu acho que era um bocadinho egoísta do meu lado dizer que, não sei o quê, aquele surfista fez aquilo e o meu trabalho está completo. Acho que não é isso. O mérito é do surfista. Mas aquilo que eu gostava de ver para completar o surf português, eu acho que, mais uma vez, temos estado a falar de surf de competição, é o objetivo último. É ver um surfista campeão mundial, ou uma surfista campeão mundial, ou ver um medalhista de ouro olímpico. Portanto, acho que isto é o fim do processo, do crescimento do surf português. Eu costumo também dizer, e falo um bocadinho com esta geração, vou falando bastante. Há uma coisa que eu acho que é importante no meio deste processo todo, que é todos eles cresceram enquanto surfistas e montaram as suas carreiras. Nós sabemos que quem vai chegar ao topo é uma margem ínfima, mas há uma coisa que eu lhes digo sempre, que é o crescimento dele enquanto surfistas vai-lhes permitir divertirem-se e fazerem surf em ondas boas o resto da vida toda, onde quer que seja, em qualquer pico do mundo, e esse é o maior takeaway que eles levam deste Um processo. estilo de vida saudável, não é? Que isso é fundamental para o futuro deles.
Tu falaste, estou pronto, quase a encerrar Só aqui este. ligar a luz. Pois é isso. Quase encerrar este, mas eu acho que é importante. Tu quando o surf foi olímpico, tu sentiste que houve maior sensibilidade por parte, por exemplo, das marcas que patrocinavam o circuito, a Liga Mel, para investirem mais? Olha, Achas que foi isso ou não? eu diretamente não senti. Ok. Eu não senti, mas é evidente. O facto do surf ser olímpico traz uma legitimidade à modalidade grande. Traz outra legitimidade, consolida o caminho todo que foi feito. E, portanto, a importância é máxima, né, neste processo. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que é um efeito positivo. Há alguns casos que eu, a nível internacional, que eu pude acompanhar e que sei o que é que foi feito e o que é que os resultados que tiveram, o que é que veio agarrado a isso. Os surfistas portugueses, portanto, aqueles que se fazem parte da equipa de alta competição, eu não conheço os detalhes, porque isto é uma coisa liderada pela Federação, mas todos eles passaram a ter contratos públicos, que Sim, por sua vez vêm agarrado com recursos financeiros que eles investem nas sim, suas sim, carreiras, é verdade, e sim, sim, portanto sem dúvida. não há dúvida nenhuma que isso trouxe um crescimento para a modalidade e meios para a modalidade crescer. Portanto, só vejo coisas positivas aí. É, Há uma corrente, é normal, há uma corrente de surfistas que não gosta porque acha que o surf perdeu a sua essência, mas há uma coisa que eu digo sempre: agarrar na prancha e ir para a praia e chegar aos coxos, tropar uma onda e dar um tubo, é igual, sendo o surf olímpico ou não sendo olímpico. E para mim isso é que é a essência do surf. sem É dúvida. fazer uma onda boa e ver um amigo a bater palmas porque a onda foi boa, e é isto que nos faz a nós, enquanto surfistas, mandar um drop numa onda grande no Jardim do Mar, ou fazer uma onda com umas paladas na Caparica ou em Carcavelos ou o que for. Isto não se Claro. perde, nem muda nada pelo ser olímpico. Tu achas que ainda há muita gente presa ao passado, é? Ou não? Não, isto não tem nada a ver com ser preso ao passado, é uma questão de perspectivas de vida. Nós todos, Claro. uns são de esquerda, outros são de direita, outros são do centro, não sei o quê, são formas de estar na vida, nenhuma está certa ou está errada. O que eu costumo dizer é que uma não anula a outra, é só isso. Claro, 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 exatamente. É. Francisco, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu agradeço imenso o Eu convite. curioso por aquilo, pelo que tu querias dizer sobre Marlon Lip, que depois acabou. Só uma última história antes de irmos embora. O Marlon, eu na altura era sub-14, e o Marlon chegou-me pela mão do Vini, ainda te lembras do Vini? Sim, E o Vini o tratava-me quase Vini como se eu foi o fosse Vini que me meteu, que me inseriu no meio do surf competitivo, foi o Vini. o Vini. Portanto, o saudoso Vini Lamy, na altura, porque eu era um dos mais novos, na altura, acho que o Sim, Nilo sim, organizava, era o mais novo durante uns anos, já falámos sobre isso. sim. Então o Vini veio ter comigo, era a final do Sub-14, salvo erro também de uma etapa na Caparica, estava eu, o Miguel Champalimau, eu acho que o Nica na altura ainda não estava, o Dionísio Rosário, já não me lembro mais quem estava na final, e o Marlon era um deles, portanto era mais um Marlon. E o Vini veio ter comigo e disse assim: Olha, Francisco, se não te importares, olha, está aqui este miúdo, é o Marlon, apresentou-me. Marlon, pequenininho, é mais novo do que eu, tem menos de 3 anos do que eu, salvo erro. Cabelo grande, aquela carinha, pronto, tímido. Olha, se não te importares, leva-o lá para fora, levas, pronto, ensinas-o a passar a arrebentação. E depois, Ah, pronto, sim. quando tocar a buzina e começar a final, depois está cada um por si, mas ajudam, não é? E eu, claro que sim, pá, na maior, então fui o Marlon, vem para aqui, não sei o que, aquelas coisas, tudo, vai lá para fora e depois ver onde é que o Marlon chegou, não é? E portanto, isto também é muito da essência do surf, esta entreajuda que aconteceu entre todos nós. E eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu em Portugal foi o Circuito de Esperanças. O Sim, Circuito sem de dúvida, sem Esperanças dúvida. veio quebrar uma série de barreiras que haviam, principalmente aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa havia as pessoas da Caparica, as pessoas da Linha, Sim, havia aqui havia uma fricções que vinham das rivalidade. gerações de cima, e foi o Circuito de Esperanças que quebrou isso, porque nós todos ficámos a dar bem entre nós e ver onde é que cada uma das pessoas que passou no Circuito de Esperanças, o que é que passou a desempenhar em termos de função no surf em Portugal. Tivemos uns quantos que foram para as marcas, tivemos o Saka que foi para o World Tour, temos o David Raimundo no Telmo, que são treinadores, eu estou na ANS, o Francisco Spínola está na World Surf League, ou Sim, seja, sim, sim, é sim, sim. daquela família, entre aspas, que passou no Circuito de Esperanças, que saiu muitos daqueles que fazem viver o surf em Portugal atualmente e que levam isto também para as gerações seguintes e para que o surf continue a ser um desporto interessante e um modo de vida interessante. Portanto, Ah, muitos parabéns a quem na altura fez isso.
Sim, tem um sim, sim. efeito muito, muito, Foi, foi, muito importante no surf em Portugal. ao contrário de agora, que há muitas etapas, mas pronto, havia naquela altura de facto esperanças, nacional São de tempos esperança, diferentes, Pedro, não tem nada a ver. tempos diferentes, Mas é. lembras-te quando eu te conheci, foi É, no Nacional de Clubes, em é. Lessa da Palmeira, Foi. aquilo era tudo novo para nós, Eu não é? estava a organizar o Nacional de Clubes, não era? Eu estava a Eu organizar, já não me lembro, mas eu lembro que a primeira vez de falar contigo foi isso, foi em eu Lessa, estava a qualquer coisa. organizar o Nacional de Clubes. É capaz, Eu tinha o patrocínio da City Jeans, é lembras-te? capaz, lembro, Eu, lembro. eu arranjei esse patrocínio para a Federação Portuguesa de Surf na altura, foi isso. É, Exatamente, é. exatamente, foi isso, foi isso. Olha, uma questão interessante. Gostarias de que o surf, já faz um bocadinho, que o surf fizesse parte da identidade nacional, ou achas que um dia vai fazer parte ou já faz parte da identidade nacional de Portugal? Não. Já faz completamente. Já faz completamente? Já faz completamente, esquece. Eu acho que, mais uma vez, há zonas onde se sente mais isso. Eu acho que nós aqui em Lisboa estás sempre a ver pranchas a passar. Sim, sim, Vais ao sim. meio da cidade e vês, estás fora da cidade e vês. Toda a gente já encaixou muito isto nas suas vidas e, mais uma vez, aquela coisa que eu disse, que é não há ninguém que hoje em dia, direto ou indiretamente, não conheça um E eu surfista. E é uma das atividades de bandeira do nosso país e se calhar muita gente que não sabia onde é que era Portugal, hoje em dia sabe onde é que é Portugal através do surf e só um pequeno exemplo, eu tenho feito algumas viagens de trabalho para os Estados Unidos e algumas das vezes fui na American Airlines, e, portanto na American Airlines não é normal a tanto haver assim tantos portugueses, portanto há mais americanos sim. e várias vezes já estar a entrar no avião e ir ouvir as conversas e a palavra Nazaré Nazaré. é veiculada É incrível, é incrível. imensas vezes e portanto Incrível. é impossível que as pessoas não reconheçam o Portugal com o surf lado a lado É, é, e acho que é uma boa atividade para o país acima de tudo. sem dúvida. Francisco, não sei se queres dizer mais alguma coisa, Só portanto, agradecer horas nesta conversa interessantíssima. e quem teve paciência de ouvir tudo até aqui, que espero É que tenha muito gostado. interessante, acho que é muito interessante. Eu criei nós criamos este podcast porque, de facto, eu acho que convém dar a conhecer mais do que o que está escrito, termos a possibilidade de ouvir e de ver as pessoas falar livremente sobre a sua opinião, sobre o tema, sobre o surf, quem desenvolve surf, quem de Olha, alguma forma contribui, não é? eu, se me permites, faço só uma última mensagem que é, só para fechar mesmo, que é apoiem os melhores surfistas portugueses, ou seja, batam-lhes palmas, mandem-lhes mensagens positivas, eles estão a fazer o seu caminho, acho que é uma coisa que nos orgulha a todos nós, sempre vemos um surfista português a tirar bons resultados. Nós vamos para a semana, portanto, de 24 a 26 de outubro, vamos coroar o campeão nacional deste ano. Uh, Vai haver com certeza uma novidade e tal, se calhar vai ser alguns dos júniores que vai vencer, portanto temos 12 surfistas candidatos ao título, vai ser em Peniche, ainda não sabemos a praia ao certo, devemos divulgar, mas é muito isto, portanto apoiem o que é que os surfistas portugueses fazem e perceber que faz parte do caminho deles para depois chegarem à elite do surf mundial, começarem por aqui e fazerem coisas boas dentro de portas e a Liga é realmente a plataforma onde isso tudo está próximo e a troca de experiências para que depois as gerações seguintes também façam os seus próprios caminhos e é ali que essa troca de experiências existe, onde há um confronto entre várias gerações e tanto o convite é sempre o mesmo, venham lá apoiar, o que forem preciso contactem a ANS, nós estamos sempre disponíveis para o que pudermos fazer e vamos ver agora como é que termina e desejar boa sorte a todos, acima de tudo. Muito bem, Francisco, obrigadíssimo Então mais vá, uma um abraço Pedro, obrigado por tudo, vá, um abraço. E vez. parabéns também ao Surf Total, não falámos pouco sobre o Surf Total, mas que também tem aqui o seu cunho de inovação da parte da agência noticiosa na internet e foi também uma mudança de paradigma e curiosamente de todos os outros que andam aqui é o sobrevivente e que continua a andar para a frente e eu acho que Pedro tem muita tua energia e acho que deve estar de parabéns e espero que continues muitos anos. Obrigado, obrigado, Francisco, por tudo, está bem? Vá, um abraço a todos, obrigado, um Um abraço abraço. para todos.